Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui é o Danilo. Vamos dar início aí a mais uma aula aqui do esse curso que a gente está prestando para vocês do Fader. Só repassando aqui um pouquinho o conteúdo, né, que a gente vai falar hoje, é basicamente sobre conversão de projetos GAIS 2003, né, e GAIS anteriores para a nossa última versão de ferramenta para geração desktop, que no caso é o Fader. Eu vou apresentar para vocês algumas das principais alterações estruturais que foram efetuadas na ferramenta, né, em se tratando de código principalmente, para que vocês possam entender quais são os tipos de limitação referente a código que vocês possam ter no momento de uma conversão de projeto. Tá? Lembrando só que o Fader ele evoluiu a partir da própria base conceitual do GAS 2007, que veio do GAS 2003, do GAS 2001, 98 e 7.0. Ou seja, o Fader ele é uma evolução natural lá desde o GAS 7.0. Então é o mesmo produto com novas funcionalidades, né, que vieram evoluindo até os dias atuais. Isso quer dizer que todos os projetos desenvolvidos desde o GAS 7.0 são 100% compatíveis com os projetos que serão desenvolvidos também com o Fader. Tá? Então, quaisquer dos recursos nativos que vocês tenham na ferramenta lá do GAS 7 até o Fader, perdão, serão 100% reaproveitados sem que você tenha nenhum esforço para fazer nenhum tipo de conversão ou adaptação. Alguns recursos foram retirados na versão do Fader 1, então esses recursos não estarão disponíveis, tá? Mas esses recursos são, por exemplo, formulários irregulares, aplicação de skins, né, dentro de formulários, o multidioma que a gente não tem mais no Fader. Então, tem alguns recursos pontuais que foram retirados, mas não vão influir no funcionamento da aplicação como um todo. Então, não acarretarão para vocês problemas de conversão. Os problemas de conversão que nós vivenciamos, né, que nós vemos feedback de vários usuários, né, vários clientes em toda a nossa experiência aqui de trabalho com vocês, são normalmente voltados a problemas referentes a código manual. Então, aqueles casos em que vocês tiveram que interar manualmente com o código e algumas partes do código sofreram mudanças estruturais, como eu vou mostrar para vocês, então nesses pontos vocês poderão sim apresentar problemas na conversão. E é nesses pontos que eu vou bater com vocês aqui, um a um, né, para a gente tentar entender aí esse tipo de mudança. Bom, pessoal, então deixa eu só abrir aqui a apresentação para a gente poder dar início aí a todos esses pontos. Então vamos lá, pessoal. Como eu coloquei para vocês, eu vou tratar de conversão de aplicações da HTML3 para Fader e quais são as principais estruturas, né, que sofreram alterações aí dentro do seu código, do código gerado nas aplicações do Fader. Então, primeiramente, o que a gente vai poder ver é que agora toda aplicação interage com classes de dados, que são classes internas do seu próprio projeto. Então, dentro do teu projeto gerado, o Fader vai gerar algumas classes que serão as classes que farão a wrapper, né, que a gente chama, que farão o intermédio entre o teu código e a aplicação perdão, e o engine de banco de dados em si, que será responsável por fazer os selects, os deletes, os updates e todas as demais operações dentro do seu banco de dados. Eu só tô com. Não está sendo mostrado aqui para vocês a apresentação. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela. Um minutinho, por favor. Ok, pessoal, agora já atualizou aí para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei, classes de dados. Acabei de explicar para vocês, né? Então, foram classes geradas internamente na sua aplicação para que ela faça todo esse gerenciamento ao acesso ao seu banco de dados. A estrutura de acesso a dados em si, ou seja, dentro das classes de dados, há um código em DAO ou ADO que vai fazer a manipulação efetiva do seu banco de dados. Essa estrutura de acesso foi alterada. Antigamente a gente utilizava a estrutura do DAO e atualmente a gente mudou isso para utilizar o ADO. Então é um componente mais novo, um componente muito mais seguro e que vai te apresentar uma série de funcionalidades a mais, vai te dar uma segurança muito maior na sua aplicação. Um outro ponto que foi alterado é com relação aos componentes. Até o GAS 2003,
todas as aplicações que vocês geravam, elas eram altamente dependentes de uma série de componentes OCX que nós mesmos escrevíamos e entregávamos para vocês. Então, esses componentes OCX são componentes para poder fazer a renderização de vocês. Então, por exemplo, vai fazer a renderização aí de um componente grid, vai fazer a renderização de um componente de combo box, do multimídia control. Então, enfim, uma série de componentes que vocês utilizam na sua aplicação para oferecer recurso para os seus clientes. Tá? Esses componentes todos passaram a ser embutidos agora dentro da sua própria aplicação. Então, iremos começar a gerá-los como componentes do tipo User Control. Eu vou mostrar para vocês qual que é essa grande diferença e quais os ganhos que vocês têm com isso com relação ao código. Uma outra alteração, uma grande alteração que foi realizada é com relação ao componente grid. Então, além daquela inclusão dos componentes como user controls no seu projeto, a gente fez uma mudança imensa no componente de grid. Então, ele foi escrito um novo componente para a operação em grid para as suas aplicações. Antigamente, era utilizado o componente dbgrid como base, né? A gente encapsulou ele dentro de um componente nosso chamado gdbgrid, né? Que era o nosso componente de grid. Dentro dele, encapsulado o componente da Microsoft, que era o dbgrid, e ali dentro a gente fazia todas as operações para dar todas as funcionalidades que vocês já conhecem. Só que a gente queria estender isso ainda mais, colocar possibilidade de definição de fonte, possibilidade de definição de cores, uma série de outras possibilidades para vocês. Então, a gente reescreveu o componente grid como um todo, ou seja, a base não é mais o dbgrid, a base passa a ser um componente list view, que é o componente mais puro de lista que a gente tem dentro do próprio Windows, né, embutido aí dentro do sistema operacional. Então, isso fez com que diversas propriedades e eventos sofressem alterações significantes. Então, se você operava manualmente o componente de grid, utilizando as suas propriedades e eventos, provavelmente você vai ter alguns tipos de problema. Eu vou mostrar alguns dessas propriedades, alguns desses eventos, para vocês entenderem que problemas possam ser esses. E o componente Combo Box. A Combo Box é um componente que a base dele é o grid. Então, como a gente mudou o grid, com toda certeza a Combo Box também sofreu alteração. Tá? Então, essas foram as principais mudanças que ocorreram aí estruturalmente dentro do gerador e da aplicação gerada. Agora eu vou abrir código aqui para vocês para mostrar efetivamente o que significa cada um desses aspectos aqui, para que vocês entendam o processo de conversão. Bom, pessoal, primeiramente eu abri aqui uma aplicação gerada com GAIS 2003, que é uma aplicação padrão, uma aplicação de estoque, tá? Foi escrita com GAIS 2003. É o exemplo de estoque mesmo que vocês têm aí. Pouquíssimas alterações eu fiz nesse aplicativo. São alterações basicamente para mostrar para vocês algumas diferenças com relação a código. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente pode verificar aqui nesse projeto? Eu vou abrir um formulário qualquer. Esse formulário aqui chamado FRM Notas. Por que eu abri esse formulário? Porque ele tem uma combo box e ele tem um componente do tipo grid. Tá? Lembrando, estou aqui num projeto gerado com GAIS 2003. Tá? Vendo aqui as dependências de componentes que nós temos nesse projeto, a gente pode verificar apenas dos componentes do próprio Visual Basic, né? Então, a Common Dialog, o Databound Grid não tem mais, né, que é o dbgrid, mas teremos lá do Windows Common Control, que é a Common CTL, enfim, só componentes padrão do próprio Visual Basic e que provavelmente já estarão instalados aí no sistema operacional em que você for fazer o deploy da sua aplicação. O segundo ponto que eu coloquei, estrutura de acesso a dados. Então, se a gente verificar aqui também, agora em references, né, que são as referências aqui de ActiveX, né, ou de TLBs registradas no nosso aplicativo, a gente vai ver que o componente utilizado para acesso a dados aqui na aplicação, gerada com GAIS 2003, é o Microsoft DAO 3.6. Né? Então, esse é um componente mais antigo, que vai operar aí com banco de dados MDB, né? Então, é a forma que a gente utilizava para interagir com a sua base de dados MDB. Tá? Atualmente, no Fader, a gente mudou esse acesso para utilizar o ADO. É uma engine muito mais nova, muito mais segura, mais confiável, como eu falei para vocês. O DAO, ele já há muito tempo já foi descontinuado pela Microsoft, já existem artigos, né, não incentivando o seu uso, né, devido a essa descompatibilização que eles fizeram. Então, hoje é recomendável realmente que você utilize sempre o ADO, que é o novo componente que nós estamos utilizando. Classes de dados que eu havia comentado com vocês. Todo acesso a dados efetivado aqui no seu projeto utiliza esse componente ADO, perdão, o componente DAO, como eu acabei de mostrar ali para vocês. E como que era feito esse acesso? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó,
alguns pontos que fazem acesso a dados aqui nesse projeto. Então aqui eu tenho abertura de alguns record sets, né, que são componentes que fazem a transformação dos dados em objetos em memória para a gente poder fazer a sua manipulação. Tá? Então, esses componentes aqui, essas variáveis aqui, elas representam objetos do tipo record set, que são objetos do DAO. Então, se eu der um Shift F2 aqui para ver a declaração, ó, você vai ver que a tipagem, né, o tipo dessa variável, é do tipo record set. E se a gente der um Shift F2 aqui de novo, a gente vai verificar, vamos ver por aqui, perdão, no Project Reference. Opa, não é aqui não. É aqui no F2, né? Vamos digitar aqui, ó, record set. Então a gente vai ver aqui que no DAO, que é aquele componente que eu mostrei para vocês, a gente tem aquele objeto chamado record set. Tudo bem? Então, no GAIS 2003, o que acontece? A gente utilizava classes internas de um componente da Microsoft, que é do componente DAO, para fazer o acesso a dados diretamente. Então, dentro do FormLoad lá, que é onde eu mostrei aqui para vocês, ó, a gente fazia a abertura de um record set diretamente, utilizando uma connection de DAO, tá? Passando ali o nome de uma tabela e mandando abrir com a tipagem de DB OpenTable aqui, que é a maneira de abrir como se fosse file system, de uma maneira mais direta aí, o ponteiro para esse record set. Tá? Então vejam que não há nenhum intermédio, não há uma classe nossa que faça o gerenciamento dessa abertura. Era simplesmente uma conexão direta utilizando o componente. Então, 7 indexadores, que era o tipo record set, utilizando um método diretamente do próprio DAO para fazer a abertura aqui do record set. Tá? Quero trabalhar com índice, utilize a property index diretamente no record set para poder determinar o índice dessa tabela. Então o acesso era bastante direto, utilizando esse componente próprio. No Fader, nós alteramos essa estrutura, como eu falei para vocês, criando várias classes de acesso a dados. Então essas classes fazem todo o intermédio de operação entre a sua aplicação e a conexão em si do banco de dados. Eu vou mostrar para vocês isso mais à frente, assim que a gente chegar lá dentro do banco de dados também. Perdão, assim que a gente chegar lá na aplicação do Fader também. Componente grid, né, que eu havia comentado com vocês. Aqui dentro eu mostrei o componente grid, né, mostrei que ele está renderizado aqui, ele é um DB grid convencional, e eu quero mostrar só algumas propriedades e eventos que a gente dispõe dentro desse componente. Então, aqui estão as propriedades padrão desse nosso componente grid. Vou pegar algumas, por exemplo, aqui. Propriedade call, qual é a coluna atual que eu estou no meu grid? Propriedade raw, qual que é a linha atual que eu estou no meu grid? A propriedade allow add new, allow delete, allow update. Eu posso incluir registros, eu posso apagar registros, eu posso atualizar registros. E por aí vai, a gente tem uma série de outras propriedades. Vamos só deixar gravado essas propriedades que eu falei, a gente vai ver como que elas funcionam e que propriedades são essas, as correspondentes a essas propriedades, no nosso novo componente grid que foi implementado dentro do Fader. Alguns eventos aqui do grid, ó. Então aqui dentro a gente pode verificar todos os eventos. Então a gente tem, olha, o evento after delete, depois que o delete foi deletado, after scroll, quando aconteceu um scroll dentro do seu grid, before insert, antes da sua inserção, button click, cancel change, e por aí vai, uma série de eventos. Vou chamar a atenção para um evento específico, o evento chamado raw call change. Então isso aqui é quando ocorrer qualquer alteração do ponteiro do seu usuário de uma coluna ou linha do grid. Então, o usuário mudou de célula dentro do grid, mudou de uma célula para uma outra célula. Ele vai disparar esse evento informando que isso aconteceu dentro para o seu usuário. Agora, eu vou abrir uma aplicação com o Fader, tá, gerada com o Fader, para que a gente possa ver as diferenças para tudo isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vou executar aqui o projeto, o GAIS 2003, abrir aquele mesmo projeto que a gente acabou de ver ali dentro do Visual Basic, mostrar os códigos manuais que nós temos, e logo na sequência eu vou abrir o Fader e mostrar aquelas diferenças. Tá? Então, como eu falei, isso é uma aplicação GAIS 2003 padrão. Aqui dentro do formulário entrada de produtos, que é aquele formulário de notas, eu criei algumas coisinhas a mais, né, poucas coisas, então eu criei um botão de comando, e nesse botão eu criei um pequeno código manual, para demonstrar algumas das alterações que são realizadas aí durante a conversão. E esse código manual, está aqui, eu vou mostrar para vocês, o que ele faz? Então, basicamente, ele instancia dois record sets,
variáveis para acesso a dados, né, que faz aquele mapeamento de tabela, como eu havia falado ali para vocês. Aqui dentro, ele faz um set VGRS igual a VGDB.OpenRecordSet, fornecedores como DBOpenTable. Então, faz a abertura de uma tabela com o ponteiro do tipo table mesmo. Logo na sequência, faça um ptab. Então, eu vou fazer uma busca de um determinado registro baseado num índice e valor. Então, utilize o índice código do fornecedor, valor 10, para procurar esse registro dentro do meu recordset VGRS. Lembrando que ptab é uma função nossa, é uma função do framework aí do GAIS, que foi gerada para auxiliar o seu código. Begin trans. Inicia-se uma transação dentro do contexto do DAO, para que a gente possa operar livremente aí nossos registros e ao final decidirmos se a gente quer ou não efetivar essas informações dentro da tua base de dados. Então, begin trans, função interna do próprio ADO, não é uma função do GAIS. pgrs.addNew, adiciona um novo registro nesse record set. É uma função interna do próprio record set, ou seja, a função interna do DAO também não sofre nenhuma manipulação pelo GAIS. Né? Cancel update, cancela as alterações, update, efetiva as alterações. Commit trans faz com que o fetch dessas alterações seja efetuado dentro do banco de dados. Né? Então, faz o flush disso aqui dentro do seu arquivo propriamente. Abra um record set com outro tipo de ponteiro, utilizando DB OpenDynaSet. Então, uma opção que a gente tem também, utilizando métodos, né, e constantes internas do próprio record set, que é do próprio DAO. Okay? Pegar algumas propriedades de um grid, como eu falei para vocês, algumas alterações possíveis. Pego a coluna atual do meu grid, mostro numa mensagem. Pego a linha atual do meu grid, também mostro numa mensagem. E aqui, mostrando um evento do grid. Então, eu joguei aqui a definição de um handler, né, para o evento Raw Call Change, que é aquele que eu mostrei para vocês. Falando, olha, o grid foi reposicionado, o meu cliente mudou de célula, e aí eu posso tomar alguma ação, né, executar um outro formulário, enfim, fazer alguma ação que seja necessária. Tá? Então, esses são os pontos que eu queria tocar para vocês. Abertura de record sets, que é a abertura de tabelas, ptabs, então a busca de registros, né, busca de informações, controle de transações, controle de adição e atualização de registros ou cancelamento, abertura em modos diferenciados no tipo Dynaset, acesso a propriedades de componentes do tipo grid e acesso a eventos de componentes do tipo grid. Okay? Então, esses são os pontos que a gente deve se atentar quando for fazer uma conversão de projeto. Agora eu vou abrir, como eu falei para vocês, esse mesmo projeto aqui com o Fader. Tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta que eu tenho esse projeto, que é essa GAIS 2003, e vou copiar a pasta estoque aqui. Perdão, vou copiar só o conteúdo aqui dentro mesmo, que já está gerado, para dentro dessa minha pasta Fader. Ok? Então, esse aqui é o meu projetinho gerado no GAIS 2003. Eu vou abri-lo agora com o Fader para que a gente possa fazer o processo de conversão. Então, deixa eu fechar aqui o GAIS 2003. Vou executar o Fader. E aqui dentro do Fader, a gente vai começar o processo de conversão. Como que eu importo um projeto de uma versão anterior, ou seja, GAIS 2003, GAIS 2007, Fader 1, Fader 2, né? A gente vai vir aqui no menu Arquivo, Importar projeto do GAIS ou do Fader. Tá? Cliquei nesse item de menu, abre-se a caixa de seleção, eu vou abrir ali a área de trabalho, Fader, e aqui dentro está o nosso projeto. Veja que o filtro padrão é projetos Fader 1 e 2, a gente só tem que abrir isso aqui e falar, olha, eu quero projetos do GAIS 2003 ou GAIS 2007. Seleciono aqui o est.gais, então eu vou clicar no botão abrir. Ele vai informar para a gente, né, que esse processo é irreversível, ou seja, uma vez que eu converti o projeto no caminho GAIS 2003 para o Fader, eu não volto mais para trás, eu não consigo mais voltar esse projeto para o GAIS 2003. Então é importante que você faça um backup antes, né? Saiba bem que você está fazendo um processo que não tem volta. Faça um backup do seu projeto e de todos os fontes que você necessite. Uma vez que você confirma essa informação, ele vai falar que vai ser necessário fazer uma série de adaptações no seu projeto. Agora ele está informando que ele mesmo vai mover alguns arquivos para uma nova pasta que será criada após a conversão. E ele começa a fazer algumas críticas para nós. Então, por exemplo, funções RSOpen. Lembra que eu mostrei para vocês a abertura de record sets utilizando a função OpenRecordSet, ok? Essa função OpenRecordSet, como eu mencionei ali, é uma função do DAO, né? Que é do objeto RecordSet. Se esse nosso projeto tivesse sido gerado para SQL Server ou Oracle, dentro do nosso GAIS 2003, as funções de abertura não seriam OpenRecordSet, mas sim funções chamadas RSOpen, que são funções criadas internamente pelo próprio
Guys para facilitar o manuseio desses record sets, ok? Então, o Fader, ele tem a opção de automaticamente fazer a reescrita dos seus códigos manuais que, porventura, utilizassem a RS Open para a sintaxe correta que o próprio Fader utiliza, tá? Então, se a gente quiser que ele faça essas correções de maneira automática, basta que a gente clique no botão Sim. E aí ele vai tentar reescrever todo aquele código necessário para a gente. Então, ok, ele me informou que já foi feito o processo de conversão. Eu falei para vocês que é importante se fazer um backup, mas o Fader já se preocupa com isso também. Ele já fez um backup automático só do est.guys, né, só do seu projeto, mas é importante que você faça backup dos seus formulários avulsos, enfim, de todos os documentos que vocês possam ter aí importantes e que não possam ser alterados aí pelo processo de conversão. Então, ok, esse nosso projeto foi convertido. Inicialmente, a gente pode ver que a árvore tem uma semelhança muito grande com o Algoritmo 3. A diferença principal aqui é o surgimento do primeiro item. Já foi explicado em aulas anteriores o que é esse item, né? A questão de solução. Então, é um conceito um pouco maior que nós entramos aí. E aqui dentro da definição de banco de dados, o que mudou é com relação à definição de tipos de banco, né? Então, antigamente utilizávamos o DAO, a gente até coloca como não recomendado, embora o Fader ainda seja compatível, você pode gerar código ainda com DAO, mas a gente não recomenda em hipótese alguma. A gente recomenda que você utilize o componente ADO, né, que é o componente novo aqui que eu mencionei para vocês. Tá? E aí todos os outros recursos a gente já mencionou ali para vocês. Código manual. Vamos voltar na janela de dados de notas. Vou abrir a telinha aqui. Então, a única alteração que eu vou fazer nessa tela, eu vou aumentar um pouquinho, porque o nosso componente grid, agora ele tem um header, né, um cabeçalho um pouco maior. Então, eu vou aumentar um pouquinho para que a gente possa ver algumas informações a mais aqui, tá? E o nosso botão teste está lá com o nosso código manual da mesma maneira. Então, vamos ver aquele código manual que foi escrito pelo Fader aqui, né? Foi uma tentativa de reescrita do Fader. Vejam que os objetos do tipo recordSet, automaticamente o Fader já os renomeou para gRecordSet. Então ele já sabe que, olha, você não vai mais trabalhar com recordSet, objeto básico do DAO. Você tem que trabalhar com as classes internas do próprio gerador, que são as classes gRecordSet. Vou mostrar essas classes para vocês uma a uma lá dentro do código. Tá? Então ele já fez a conversão de forma completamente automática para a gente. Abertura de banco de dados. Esse é o padrão de abertura de banco de dados, utilizando o OpenRecordSet. A gente criou a função exatamente com o mesmo nome que tinha no DAO para facilitar ao máximo o processo de reescrita de código de vocês. Então vejam que essa linha ficou 100% inalterada. Tá? Você pode utilizá-la da mesma maneira, como o OpenRecordSet. A nossa linha que era PTAB. Antigamente o PTAB era feito assim, PTAB, nome do recordSet, né, VGRS, vírgula índice, vírgula valor. Agora, o Fader alterou isso automaticamente para a gente para uma nova sintaxe. Vejam que o PTAB passa a ser agora um método do nosso objeto gRecordSet e não mais uma função como era feito antes. Por que isso? Porque a gente encapsulou todo o acesso a dados a uma classe específica que foi escrita aí para vocês. Tá? Então o PTAB também já foi corrigido. Begin Trans, aqui a gente vai ter um problema, porque está sendo utilizado o Begin Trans da própria engine, do DAO ou do ADO no caso. Então o que vocês teriam que fazer? A conversão dessa linha, Begin Trans, para o novo formato do Fader. Então isso aqui não foi convertido de forma automática. Esse seria um trabalho que você teria no seu processo de conversão. Depois que a gente gerar o código, eu mostro para vocês lá dentro do VB qual que seria essa alteração. Método addNew, a gente manteve o mesmo padrão, o mesmo nome de método, inclusive. Então, usa-se o addNew da mesma maneira que utilizava-se na versão anterior, com DAO. Cancel update, a mesma coisa. Você utiliza a mesma sintaxe no mesmo padrão. Commit trans, que é para comitar a transação, segue-se o mesmo conceito do begin. Você vai ter que adequar manualmente esse ponto do seu código. Abertura de recordSet utilizando ponteiros do tipo DynaSet. Mantém-se o mesmo padrão de escrita sem nenhuma alteração. Acesso a propriedades do grid. O Fader não vai fazer nenhum tipo de mudança para você no seu código. Então ele manteve aqui o seu código original, tentando acessar a property call, tentando acessar aqui a property raw. E no caso da definição daquele handler, grid raw call change, ele também não vai fazer nenhum tipo de mudança e vai aceitar o seu código da maneira como ele era. Obviamente, esse código não funciona mais, porque o componente de grid já é um novo componente. E eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de novo, né, de mudança nesse nosso componente lá. Então vamos lá, pessoal. Já falei um pouquinho do código. Vamos gerar esse código aqui todo dentro do Fader, para que a gente possa verificar todas essas alterações. Vejam que quando eu tentei fazer a geração do fonte, ele me deu um alerta.
informando tudo aquilo que eu já comentei mais ou menos com vocês, né, com relação ao componente DAO, que é um componente descontinuado, que tem uma série de problemas reconhecidos e tudo, e que não é recomendável o seu uso. Então, é importante que vocês façam a alteração desse padrão para a utilização do modo DAO, perdão, do modo ADO. Então, pressiona sim e ele vai fazer a mudança do seu projeto para ADO de forma completamente automática. Tá? Então, mais uma vez lembrando, não é recomendado a utilização do DAO. Tem muita gente que fala, poxa, mas o DAO é mais rápido, o ADO é mais lento do que o DAO. Eu até concordo com vocês. Assim como se a gente for pegar e for utilizar um banco de dados DBF, DBase, né, que era utilizado lá no Clipper, com GAIS-DOS, ou um Fox Pro, que seja. Enfim, você pegar bancos mais antigos, que são bancos que fazem acesso direto ao file system, né, que são apenas meros repositórios de dados. Eles são muito mais velozes não estou falando de quantidade de dados, tá? Se a gente for tratar de milhares e bilhares de registros, eles passaram a ser muito lentos. Mas, para a gente tratar de aplicações pequenas, esses bancos são muito mais velozes do que engines maiores que nós queiramos usar. Se eu for, por exemplo, utilizar um banco de dados Oracle numa máquina não tão boa, num servidor não tão bom, pode ter certeza que eu vou ter uma performance muito inferior à utilização de um banco DBF na sua base local aí para um cadastramento, por exemplo, de clientes. E o porquê disso? O Oracle ele vai ter para você uma estrutura, né, uma estrutura de banco relacional muito mais complexa, muito mais sofisticada do que o DBase. O DBase ele não tem nenhuma estrutura de banco relacional, ele é apenas repositório. Ele empurra a informação, recupera a informação para você. Então, é um acesso praticamente direto, faz I/O diretamente ao file system da tua máquina, né? O Oracle não, já tem uma série de tratamentos internos que a engine tem que executar, uma série de validações, uma série de ponderações ali com relação aos dados, posicionamento das linhas, enfim, uma série de tratamentos que o tornam relativamente mais pesados. Em contrapartida, quando você tem um banco crescendo muito, com uma complexidade muito grande, um relacionamento muito grande entre tabelas, o Oracle mantém a sua performance. Então, aquela performance que anteriormente era diminuída, ela passa a ter agora uma vantagem imensa a uma base não relacional, que no caso do DBF, que todos aqueles relacionamentos e validações você teria que fazer via código, o que tornaria tudo aquilo ali mais lento. Tá? Então, essas são as grandes diferenças. Então, como eu falei para vocês, o DAO, dependendo do benchmark que você vai fazer, você pode dizer que ele é mais rápido sim do que o ADO, mas só que ele é mais inseguro, ele é file system direto, né, praticamente, como seria o DBase, né, que eu mencionei para vocês, e não tem uma série de funcionalidades que o ADO vai trazer para vocês, além da questão de segurança, desautorização e tudo isso aí que eu mencionei. Tá, pessoal, lembrando que é um comparativo assim, bem grosseiro que eu estou fazendo, tá? Comparando aí o DAO com o DBF, mas é só para que fique claro aí o que eu quero evidenciar, que realmente o acesso a file system é muito mais veloz, né, do que um banco relacional que tem algumas críticas internas. Então vamos lá, pessoal, vou executar aqui a aplicação. Ele pediu para eu fazer uma adaptação no meu banco, né, porque a estrutura referente à parte de senhas e tudo mudou um pouquinho no Fader. Então vou deixar ele fazer toda a adaptação e abrir o nosso código aqui dentro do Visual Basic. Então, pessoal, eu vou abrir primeiramente aqui no nosso formulário, FRM Notas. O que a gente pode verificar? Primeiramente, o grid não tem aquele desenho. Por quê? É um componente nosso, a gente nem se preocupou em desenhá-lo aqui dentro da IDE, porque toda a utilização dele é feita em código, né, que está por baixo aqui, todo esse tipo de manipulação. O botão é um botão comum, o text box passa a ser um text box comum do VB, ó. O botão passa a ser um G-botão, que é um botão comum, mas colocado como user control. Gpanel, componente de fundo, o mesmo Gpanel. Grid, a gente chama de glist view, ok? A combo box aqui é um componente, um text box convencional. Aqui dentro da nossa estrutura de projeto, o que a gente pode observar? A primeira coisa é a parte de user controls, como eu tinha colocado para vocês. Então, aqui a gente pode ver que todos os nossos componentes foram incluídos agora como user controls. Então, agora a gente tem componentes internos dentro da nossa própria aplicação que representam aqueles componentes visuais que nós tínhamos ali. Só um minuto, por favor. Ok. Então, aqui a gente tem todo o código para a renderização do botão, do campo multimídia, do nosso grid e do nosso panel. Okay? Então, o que a gente tem de ganho com relação a isso? As dependências, como eu falei para vocês, ó, abrindo as dependências de componentes, vejam que esse projeto é muito mais limpo, muito mais
clean. Olha lá, ele só depende basicamente de alguns componentes nativos do próprio VB. Eu não tenho mais que me preocupar com a atualização de versão de todos aqueles 5 OCX que o Guides 2003 carregava para vocês. Tá? Então isso faz com que você consiga fazer uma atualização do projeto no seu cliente, apenas copiando às vezes até o executável. Isso já, às vezes vai ser suficiente. Tem também o resource, né, e o XML, mas enfim, você consegue fazer uma atualização muito mais rápida e segura na aplicação do seu cliente final. Classes de dados, né, que foi a outra grande mudança estrutural que nós tivemos. Vejam que agora em classes, ó, uma série de classes foram geradas, mas as que eu quero levar em consideração com vocês são as de dados em si. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, gcolumn, gcolumns, gconnection, gdatabase, gindex, gindexes, gquery, gqueries, grelation, relation column, relation columns, gtable e gtables. Tá? Então, todas essas aqui, pulei uma, né, já record set, são as classes de dados que farão a manipulação aí das informações do seu banco, fazendo o wrapper, né, o gateway, para a sua aplicação. Eu vou abrir a gRecordSet, que é a classe de dados que considero a mais importante, né, pelo menos é a mais utilizada aí pela aplicação, que é aquela que faz a abertura em si de um record set, faz o manuseio, né, move para frente, para trás, faz commit, faz add new, delete, update e por aí vai, né. Então eu vou pegar um método qualquer aqui, por exemplo, o método add new. Então quando a gente chama, olha, adicione um novo registro no record set, veja que o código executado é um código nosso, um código interno de uma classe que nós mesmos escrevemos para vocês. E aqui são feitas uma série de manipulações, né, que a gente precisa para garantir o funcionamento correto, né, da sua aplicação. Então veja que a gente agora tem um controle muito maior, você tem um controle muito maior do que é executado. E a principal vantagem de tudo isso que eu estou mencionando aqui para vocês, né, dessa mudança para a classe de dados, é que agora o código que vocês possam escrever passa a ser um código único para execução em qualquer banco de dados. Então, se você está trabalhando com a sua aplicação hoje em MDB e você está escrevendo código manual que faz a abertura de um record set, que cria um registro, que apaga, que procura outro, você pode mudar o seu banco amanhã para um cliente que queira utilizar Oracle sem efetuar mudança em nenhuma linha de código que você tenha escrito anteriormente. Então, essa classe de dados, essas classes que nós escrevemos, são basicamente um framework de trabalho para acessar dados para vocês de forma completamente encapsulada e transparente. Então, vocês vão conseguir utilizar o mesmo código que vocês escreveram para um banco em outro banco, sem que tenham que fazer mudanças significativas no seu código escrito, tá? Porque todo esse tratamento é realizado de forma completamente automática pelas classes de dados. Vou dar um outro exemplo, Open Record Set. Então, essa é a função que faz a abertura em si de um record set, né, que faz o tratamento para abrir aquele objeto do tipo record set final do DAO. E aqui eu vou salientar uma função chamada TrataSQL. Então, essa função é responsável por fazer todos os tipos de substituições e parseamentos para tradução de um código TSQL de uma linguagem, de um banco, para outro. Então, o padrão que a gente usa é um TSQL padrão do SQL. Então, você escrevendo o padrão SQL, essa função TrataSQL vai tentar converter esse seu código para o padrão do Oracle, para o padrão do MySQL, para o padrão do DAO, para o padrão do MDB, que é do Axis ali no caso. Tá? Então, essa função é responsável por fazer toda a tradução de funções, enfim, de métodos que você utilize dentro do seu código para um outro tipo de banco de dados. Bom, pessoal, é isso. Essas são as alterações aqui estruturais. Eu vou executar agora o projeto para a gente ver ele rodando. Então, os usuários permaneceram os mesmos, supervisor estoque. E eu vou abrir aquela nossa tela de entrada de produtos. Então, aí a telinha foi aberta, a entrada de produtos, a gente aumentou um pouquinho também do grid. Vejam que o grid é bastante diferenciado, né? Ele é um grid muito mais moderno, mais clean, né? As linhas são mais limpas, com muito mais recursos, né? A gente deu recursos para vocês poderem colorir, para poder mudar a fonte, enfim, uma série de funcionalidades extras, ou uma série de opções especiais que nós temos aqui no nosso componente grid, mas tem todos aqueles detalhes que eu comentei com vocês com relação à exportação. E eu vou clicar aqui nesse botão para a gente ver o código manual que a gente tinha escrito lá no 2003 e a gente quer ver se está funcionando aqui no 2007. O que aconteceu com esse código, né? Então vou abrir aqui no nosso formulário de notas para a gente poder parar no ponto daquele código manual. Então é aquela funçãozinha ali, note 0001F9. E vou clicar naquele botão, vejam que ele para no breakpoint aqui para a gente. Então, primeira característica quero abrir um record set baseado no meu VGDB. Vejam que VGDB agora é um objeto do tipo
GConnection, ou seja, já é um objeto tipado das nossas classes internas. E ainda assim, ele dispõe lá daquele método chamado OpenRecordSet que eu tinha falado para vocês, para manter a compatibilidade com as versões anteriores. Eu executando essa linha, ó, vejam que a gente tem um contexto de execução. Não é mais uma caixa preta como era o OpenRecordSet antigo, né? Você tem aqui aonde recorrer, aonde procurar uma determinada mudança que você queira fazer. Vejam que a gente tem todo o fluxo de execução aqui, ó, a rotina trata SQL, a abertura em si, que vai naquela método OpenRecordSet que eu havia falado, que vai fazer todo o tratamento aí que eu falei, até chegarmos no ponto efetivo de fazer o OpenRecordSet em si, que é nessa linha que acabou de passar. Vejam que o SQL foi montado de forma completamente automática. Lá, select asterisco from fornecedores é identificado por colchetes, né? No caso eu estou utilizando o banco MDB, então a identificação é por colchete. Se fosse MySQL já estava tratado, se fosse Oracle, ou se fosse qualquer outro tipo de banco que a gente dá suporte, já teria o tratamento específico para ele, ok? Então vejam que a linha que originou isso aqui tudo foi simplesmente aquela linha vgdb.openrecordset do tipo fornecedores, colocando o cursor como open table, tá? E ele faz todo esse tratamento para a gente, já gera os selects e todo o controle mais que a aplicação vai precisar, tá? Então tem uma série de outras coisas, ele vai criar uma estrutura interna dessa tabela, enfim, tem alguns pontos que eu não vou entrar tanto em detalhe. Logo depois eu fiz o posicionamento, ó. Eu falo, olha, faça um ptab para mim na minha tabela que eu acabei de abrir, utilizando o índice código do fornecedor em valor 10. E vejam que eu pego do próprio objeto de record set. Eu vou entrar nessa execução também para que vocês possam ver essa execução funcionando. Então, ele vai verificar a quantidade de chaves que a gente tem, só tem uma chave, chama outra função chamada seekRecord, e essa função tem aí toda mais uma lógica, né, uma inteligência de funcionamento para poder fazer essa nossa procura de informações. Vou só chegar aqui no ponto de abertura em si do record set, para que vocês possam ver o SQL montado também de forma completamente automática pelo Fader. Então vejam que aquela simples menção a ptab resultou nesse select escrito, né, totalmente encapsulado. A gente veja que a gente não precisa de saber, né, TSQL para poder tratar aí dentro do Fader. Então ele escreveu, ó, select top 1, asterisco fornecedores, o código fornecedor igual a 10. Vejam que o fornecimento foi todo embutido, né, todo mascarado para que a gente não tenha nenhum tipo de não precise ter um conhecimento tão profundo assim com relação ao código TSQL. Então executou-se. Begin trans, como eu falei para vocês, essa linha deveria ser alterada para que a gente mantenha um funcionamento correto dentro da nossa engine nova. E qual que seria a sintaxe? A begin trans passa a ser agora um método do banco de dados, da connection. Então dentro do VGDB eu terei o método chamado begin trans. Então qual que seria a mudança, né? O problema que eu teria? Eu tenho que mudar essa linha, begin trans, por vgdb.begintrans, nesse caso. Nesse caso, porque eu tenho apenas um banco de dados. Se eu quiser me referir a um segundo banco de dados da minha aplicação, eu abro parênteses aqui e indico qual banco é esse. É o banco 0, o banco 1, é o banco 2, qual é o índice do meu banco de dados. No caso, como eu só tenho um banco, a gente pode fazer diretamente vgdb.begintrans. E comenta-se aquela linha anterior. Ok? Então agora a gente passa a ter o controle, ó, dentro da BegInTrans. Vejam que existe aí uma certa inteligência nova, né? Outras coisas mais que acontecem para fazer uma abertura de transação, que são todas gerenciadas pelo próprio Fader, né? Pela aplicação gerada com o Fader. Método addNew, acabei de chamar ele, mostrei para vocês aquela hora, então ele tem uma certa lógica, né, uma inteligência um pouco a mais, para fazer alguns tratamentos específicos aí para o nosso record set. Método cancel update, mesma coisa, tem um tratamento específico nosso. Commit trans, seguindo-se aquele mesmo princípio ali de cima, ele vai ser um método do nosso objeto VGDB, que é o connection. Então aqui dentro eu vou ter o método commit trans. Faço essa alteração, em vez de commit, vgdb.commit trans, esse cara também tem ali um certo tratamento interno, uma lógica para fazer isso funcionar. Open Record Set do tipo Dynaset. Também temos esse tratamento específico, né, que foi executado, foi já preparado dentro do Fader, e ele vai funcionar com a sintaxe da mesma maneira, abrindo esse outro tipo de record set. Propriedade call. No caso do nosso novo grid, a gente também implementou algumas propriedades com nomes semelhantes à do DBGrid. Então, qual é a coluna atual que eu estou no meu grid? É a coluna 1. Então, ele vai mostrar para a gente aqui uma mensagem. Olha, eu estou na coluna número 1. Qual que é a row atual? Qual que é a linha atual que eu estou no meu grid? Eu estou na linha 0.
e ele vai mostrar para a gente aí que eu estou na linha 0 sem o menor problema. Tá? Então, algumas das propriedades são convertidas também e tiveram seus nomes mantidos, preservados daquelas existentes no GAIS 2003, no grid do GAIS 2003. Mas uma série de outras propriedades foram criadas novas. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Allow delete, allow edit, allow update, allow add new. Algumas delas existem, só que algumas com nome diferente. Lembra que lá era allow add new, agora é allow insert. Allow delete, manteve-se allow delete. Allow edit, a gente estava com allow update, se eu não me engano. Então, há algumas propriedades com nomes diferenciados. Esses são os pontos em que, se você estivesse fazendo uso de código manual, você terá problemas e precisará fazer um ajuste aí dentro do seu código. Caso você não utilize código manual, nada disso aqui que eu estou falando vai ser necessário, porque toda a conversão de projeto em si, o Fader vai se incumbir de fazer por você de forma completamente automática. E aquele evento, ó, grid raw call change, ele não vai funcionar. Por quê? Esse evento não existe no nosso novo grid. Então, eu vou executar o nosso código. Ó. Veja que se eu mudar aqui a célula corrente, ó, ele não está disparando aquele evento para a gente. Tá? Simplesmente porque esse evento não está implementado no nosso componente de grid novo. E que eventos que nós temos no nosso componente de grid novo? Você pode abrir aqui a lista e você vai ver todos os eventos disponíveis. Ó. Cliquei aqui em grid. Aqui dentro a gente tem todos os eventos disponíveis. Temos uma série de eventos que o DBGrid não tinha e temos uma série de outros eventos que o DBGrid tinha que nós não temos. Tá? Então foram colocados aqueles eventos necessários para o funcionamento da sua aplicação. Okay? Então, se você tiver necessidade de eventos novos, um evento que talvez pudesse ter no DBGrid e não tem aqui, você tem algumas opções. Você pode implementá-lo até de forma manual, porque a gente disponibiliza o componente grid para vocês. Ó. Então, o componente grid ele é código puro, código VB purinho que está aqui escrito para vocês. Vocês podem livremente editar esse código, colocar novos métodos, novas funcionalidades no grid de vocês, sem o menor problema. Tá? Então, agora vocês têm um código muito mais aberto, muito mais seu, em que você pode ter e vai ter um poder de customização muito maior. Bom, e é isso, pessoal. Isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação à conversão. Vejam que a conversão é uma forma bastante automática, né? Quando não se trata de código manual. Em se tratando de código manual, vale mais uma vez aquela ressalva de que observe aí propriedades de grid, eventos de grid e abertura e manuseio de informações de bancos de dados. Esses são os pontos sensíveis e críticos que foram alterados aí estruturalmente do seu projeto 2003 para o Fader. Caso você não faça uso desses recursos de forma manual, pode converter o seu projeto sem medo, que todas as funcionalidades nativas que você tinha lá no 2003 serão ainda nativas e funcionais aqui dentro da sua aplicação com o Fader. Você não vai ter nenhum tipo de problema no processo de conversão. Pessoal, então acho que está terminada aí essa primeira parte, né, que a gente queria falar sobre conversão. A gente vai mais daqui a pouco abrir um espaço para perguntas, para dúvidas, né, para o que vocês tiverem com relação a esse aspecto, né, de conversão em si. A gente vai para uma pequena pausa agora e eu vou apresentar algumas outras novidades que ficaram faltando nas apresentações anteriores, que são implementações realizadas no Fader. Então ficou faltando alguns recursos ainda que não foram apresentados. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar isso para vocês. Então vamos dar uma pequena pausa aqui. Eu queria agradecer aí a atenção de todos. Até daqui a pouco. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Pedro. Nós estamos agora num pequeno intervalo, tá? É, Quem tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo apresentado até o momento no curso, vocês já podem ir perguntando agora, que a gente vai organizar essas dúvidas, tá? Para poder responder ao vivo. A gente só vai verificar primeiro essas dúvidas que estão surgindo e a gente vai decidir se primeiro a gente apresenta o restante das novidades que estão falando, que na aula passada a gente não apresentou todas as novidades, tem mais algumas novidades para apresentar. Mas a gente vai decidir ainda se a gente vai dar continuidade na apresentação das novidades agora, ou se a gente vai começar a responder as dúvidas de vocês, tá? Se vocês quiserem que a gente já responda as dúvidas, comecem aí a perguntar pela ferramenta de questions. Todos aí veem que tem uma opção questions, essa aba, e aí você pode digitar um texto para tirar suas dúvidas, para qualquer pergunta que você tenha, principalmente relacionado ao conteúdo apresentado até o momento, tá bom? Então já comecem aí a fazer para que a gente possa dar sequência. Lembrando que tem um pessoal achando que está travado, mas não está travado não, tá? Tá só mudo porque a gente está no intervalo.
a gente está se organizando aqui para ver se a sequência vai ser a continuidade das apresentações ou a resposta dos questionamentos, tá? Então, a gente está aguardando aqui aparecerem algumas dúvidas aí de vocês para ver se a gente responde. Se não aparecer nenhuma dúvida agora, a gente já vai dar sequência direto, apresentando o restante das novidades que faltaram, tá bom? Por exemplo, se você é usuário do GAS 2007, do GAS 2003 e enfrentou algum tipo de problema na conversão, né, quer conhecer melhor, quer saber como é o processo, pode perguntar agora. Agora é o momento, tá? Aproveitem aí para que a nossa equipe está à disposição de vocês. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, o Danilo vai... A gente já surgiram algumas dúvidas aqui, tá? Vocês podem continuar postando as dúvidas para que a gente possa acumulá-las para respondê-las no final. O Danilo vai dar continuidade. A gente vai apresentar agora as novidades que faltaram, que não foram apresentadas na última aula. E depois que o Danilo encerrar a apresentação dessas novidades, nós vamos abrir o canal aí para poder responder todas essas dúvidas que surgiram. Continuem postando as dúvidas, já surgiram bastante aqui, a gente vai deixar elas guardadas, elas não vão ser respondidas pelo texto, porque a gente vai guardar para responder tudo ao final da apresentação, tá ok? A gente vai ter aí mais 30 minutos de apresentação da novidade e o resto vai ser todo dedicado a tirar dúvidas. Perguntaram se é o Hamilton que vai fazer. Quem vai fazer essa apresentação das novidades é o Danilo, tá? Então as novidades que seriam apresentadas pelo Hamilton vão ser apresentadas pelo Danilo agora, tá bom, pessoal? A gente vai começar agora com o Danilo. Obrigado. Bom, pessoal, estou de volta. O Danilo está falando. Como o Pedro falou, o Hamilton não pôde apresentar, né? Realmente hoje no nosso cronograma estava definido para ele, mas teve alguns problemas e eu vou seguir com essa parte da apresentação também. Eu espero poder passar aí para vocês tudo da melhor maneira possível. Se ficar alguma dúvida também, mandem para a gente aí por meio de questions, que eu vou tentar explicar de uma forma um pouco melhor. Então vamos lá, pessoal. Primeira novidade a mais, né, que ficou faltando aí do que a gente apresentou anteriormente, é os componentes Shape. Então isso foi uma coisa muito pedida aí desde, eu lembro dos primórdios lá do GAS 2001. O pessoal sempre pediu muito, né? Antes da gente fazer o G-Report até, queria um gerador interno de relatório. Depois que a gente fez o gerador de relatório, queriam a opção de ter mais controle do desenho desses relatórios. Então, queriam poder colocar componentes que formassem círculos, né, retângulos, ou algumas formas um pouco mais irregulares dentro do próprio G-Report, sem ter que fazer uso ali de bordas, né, de outras funcionalidades para tentar ter esse recurso de forma nativa. Então a gente chama esse componente de shape, é um novo objeto que se pode colocar num relatório. Deixa eu mostrar ali para vocês aqui, abrir um relatório aqui, por exemplo, de notas fiscais. Então, é um relatório padrão, né, feito lá no GAS 2003 até. E aqui dentro, ó, a gente vai ter esse novo objeto aqui chamado shape. Então, clicando no shape, você pode só clicar, arrastar, posicioná-lo aqui na sua interface. E aí você tem alguns tipos de shape, né, alguns formatos. Então, retângulo, são caixas, né, caixas retangulares, quadrados, circunferências, né, ovais aqui no caso, né, não são circunferências perfeitas. Os círculos, né, são circunferências mesmo perfeitas. Retângulos com bordas arredondadas, como vocês podem ver aí. E quadrados com bordas também arredondadas, tá? Então esses são os 5 padrões, né, 5 possibilidades de shape que vocês vão ter aí. E aí você pode controlar a cor de fundo. Então, uma das propriedades que você pode setar é a cor de fundo dele e a cor de enchimento. Então o fundo vai ser esse aqui, o enchimento vai ser outra forma. Tá? Então são essas as opções que a gente tem aí para o componente shape para vocês poderem trabalhar. Tá? Comunicador interno para aplicação final, chat. Então, isso também foi um recurso bastante solicitado na época do lançamento do Fader até. Queria-se que a gente pudesse colocar um recurso interno na aplicação para que os clientes possam se comunicar uns com os outros, que é o cliente da sua aplicação possa mandar a mensagem para um outro cliente da sua própria aplicação. Tá? Então, para que eles não tenham que utilizar comunicadores externos, como é o caso aí do, sei lá, o Facebook, ou se ele for utilizar o antigo ICQ ou Messenger, né, Skype, enfim, você não quer que o seu cliente precise utilizar um comunicador externo, mas sim que ele utilize dentro da sua própria aplicação. Então você tem a opção de fazer isso agora já diretamente no Fader. Como que a gente pode fazer isso?
Deixa eu fechar aqui esse relatório. Aqui dentro do menu arquivo, por exemplo, eu quero inserir um novo módulo dentro de arquivo. A gente tem aqui, ó, comunicador interno. Então, cliquei em comunicador interno, clico aqui na opção que eu quero fazer a inserção desse item, e insiro ele aqui. Ó. Então, tem o comunicador interno. Vamos fazer a geração do fonte dessa aplicação para a gente poder ver esse comunicador interno funcionando. Deixa eu só ver se eu tenho algum outro projeto aqui com ele já gerado. Não, não tem. Então, enfim, vamos gerar desse aqui mesmo. A gente aguarda só alguns segundos a mais para que eu possa mostrar para vocês. Lembrando que esse chat, pessoal, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar um banco de dados, o próprio banco de dados da aplicação de vocês, né? Então será criada aí algumas tabelas, né? Algumas tabelas a mais para o controle dessas mensagens trocadas entre os usuários. Então por isso ele vai solicitar aqui o processo de adaptação do nosso banco de dados. Vamos executar. Ele vai pedir para adaptar o banco. No caso ele vai criar syschat, ó, uma tabela interna, né? Ok. Estamos aqui com a aplicação já em execução. Então, vou rodar aqui, supervisor, senha, estoque. Então, o usuário, uma vez logado na aplicação, ele pode vir aqui, comunicador interno, que é o chat, no caso, e ele tem a opção aí de poder começar a enviar mensagens, ó, no caso, para todos ou para algum contato em particular. No caso, nesse meu sistema, eu só tenho usuário supervisor cadastrado. Então, eu não posso mandar para mais ninguém, né? Só para mim mesmo. Então, eu vou lá na manutenção de senhas, vou cadastrar um novo usuário, dentro do próprio grupo administração, vou chamar esse usuário de Danilo mesmo, 123, 123. E quando eu estiver no comunicador interno, agora sim eu tenho a opção de mandar uma mensagem, por exemplo, para o usuário Danilo. Então, vou colocar assim, manutenção do sistema em 7/11 de 2015, às 13 horas da tarde. Então, vou deixar um comunicado aqui avisando ao Danilo que acontecerá essa manutenção no sistema amanhã às 1 hora da tarde, né? Para que ele possa saber, não utilizar, ou que ele que vai fazer. Enfim, eu quero mandar alguma mensagem para isso. Tá? Então, essa mensagem vai ficar lá disponível assim que o Danilo entrar na aplicação. Se ele abrir o controle de chat, ele vai ver essa mensagem disponível lá para ele. Tá? E assim, todos os demais poderão utilizar o chat, né? Para se comunicar aí internamente da maneira como achar mais conveniente. Vamos voltar aqui na apresentação. Autoincremento também para MDB. Então, a gente já conhecia o recurso de sequencial automático, que pode ser utilizado no Oracle, que pode ser utilizado no MySQL. Vou mostrar aqui para vocês dentro do Fader, que é um sequenciador interno que você pode utilizar no próprio banco. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a tabela de fornecedores. Ó. A gente tem essa opção aqui, ó, sequência interna ao banco de dados. Isso é um sequenciador interno que o próprio banco de dados pode criar, né, tem a funcionalidade de criar para vocês, que você não tenha que utilizar aquela nossa tabela de sequência, né, que faz o nosso controle de sequência. Então, esse recurso era disponível só para bancos SQL Server e Oracle. A gente não tinha essa implementação disponível para bancos MDB. Vejam que esse banco de dados ele está setado do tipo MDB, e mesmo assim eu tenho aqui num campo do tipo numérico a opção de marcar agora o sequencial interno ao banco de dados. Tá? Então é só essa informação, esse recurso que a gente habilitou a mais para bancos MDB. Você também pode trabalhar com sequenciais internos em bancos MDB, como está sendo mostrado aqui nessa tabelinha do Axis. Ó. Então veja que essa sequência aqui é interno do banco de dados, é um autoincremento para o banco MDB. Tá? Então uma funcionalidade bastante interessante aí para quem utiliza esse tipo de banco. Gerenciamento de release notes para aplicação gerada. Isso aqui também é bastante interessante, pessoal. É uma coisa que a gente incluiu já desde o GAS 2007, né? A opção de você poder sequenciar as versões de trabalho que você tem aí dentro do Fader. Agora, além de sequenciar, você pode colocar informações para release notes, para a sua aplicação, para o seu cliente final. Então, como é que funciona isso? No momento que você for gerar o fonte da sua aplicação, você tem a opção de marcar essa opção aqui, olha, mantenha um histórico de versão para mim, e eu vou começar a escrever informações sobre essa versão para entregar para o meu cliente. Olha, a versão 1.06 é a versão que eu inseri o chat. Então aqui são observações internas, observações para o histórico. Então assim, foi inserida funcionalidade de chat baseado no chamado número
botar o número de chamado aqui do cliente José, ok? Então o cliente solicitou para mim por meio de um chamado, eu estou como desenvolvedor colocando essa informação e eu inseri lá a funcionalidade de chat. Release Notes, o que eu quero que conste para o meu cliente final? Vou colocar assim, new, funcionalidade para troca de mensagens entre os usuários da aplicação. Chat. Okay? Então, aqui, vejam que é um comentário interno, que o meu desenvolvedor, né, eu, no caso, como desenvolvedor, vou colocar para informar para o meu gerente, ou para a minha equipe, ou para mim mesmo, o porquê que eu estou fazendo, o porquê que eu estou gerando um novo fonte na minha aplicação, e aqui informando para o meu cliente final, depois que eu gerar essa aplicação, o que eu fiz. Então, o que tem de mudança nessa versão 1.06? A mudança é a funcionalidade de troca de mensagem entre usuários da aplicação, que é, no caso, um chat. Então, salvei isso aqui e vou mais uma vez gerar o fonte da nossa aplicação. Só para poder mostrar para vocês aqui esse Release Notes, né? Então, isso é bastante interessante para que você tenha aí um rastreamento, né, de tudo aquilo que foi efetuado naquela versão, naquela mudança de versão do seu projeto, e para que você deixe isso claro para o seu cliente final. Ele também saiba, né, e tenha acompanhamento desse rastreamento, o que você está fazendo numa versão nova que você entregue para ele. Então, eu vou abrir aqui a pasta lá do Fader, a nossa pasta estoque, e aqui dentro foi criado um arquivinho chamado releasenotes.txt. Então, se você abrir esse arquivo Release Notes, vejam que está lá o Release Notes. Então, a versão 1.07, que foi gerada em 6/11/2015, olha lá, ela tem uma new, tem uma funcionalidade para troca de mensagem entre usuários da aplicação, que é o chat. Tá? Então, dessa maneira você vai conseguir controlar aí várias e várias implementações ou mudanças que você venha fazer e deixar isso bem claro aí para o seu cliente. Basta você distribuir esse arquivo junto da sua aplicação. Alteração da empresa selecionada no sistema após o login. Então, para aquelas aplicações que trabalham com o formato multi-empresa, como que é o padrão de funcionamento? Você abre a aplicação. Uma vez aberta a aplicação, ele vai pedir para que você selecione qual é a empresa de trabalho, depois ele vai pedir para que você faça o login na aplicação e aí vai abrir a aplicação em si. Depois de aberta a aplicação, se você quiser trocar a empresa de trabalho, você tinha que fechar a aplicação e abrir novamente e todo esse processo iria ocorrer. Né? Só que agora a gente tem a opção de deixar que você coloque no menu da sua aplicação uma opção de selecione a empresa de novo. E aí o cliente pode, sem ter que fechar a aplicação, abrir o formulário de seleção de empresa, alterando a empresa vigente de forma muito mais prática, mais simples. Né? Então isso é uma outra funcionalidade incluída também nessa versão do Fader. Agora uma coisa muito interessante que foi implementada há pouquíssimo tempo até, que é o processamento de registros segundo seleção em grid. Então isso aqui é bastante bacana. Imagina que a gente tem aí um formulário como esse que a gente está sendo mostrado aí, de entrada de produtos, e que eu queira fazer alguma ação com diversos elementos, diversos itens do meu grid. Aqui no caso a gente simulou como se fosse cancela os itens selecionados. Vamos procurar, para o cancelamento desses elementos aqui, eu tenho que tomar algumas medidas. Tenho que mandar lá o estoquista voltar com esses valores para dentro do estoque, voltar com os componentes para onde eles deveriam ser guardados, enfim, vamos supor que eu tenho alguma coisa a fazer, tenho que mandar um e-mail, tenho que fazer alguma ação, tá? Então você pode agora fazer com que um processo pré-definido da sua aplicação seja executado baseado na seleção de elementos de um grid, tá? Para ser o que for. Então vamos supor que você queira fazer um outro controle, que você tenha um borderô de pagamento aí bancário, você tem uma série de faturas lá lançadas e você queira incluir novas faturas nesse borderô. Então você abre um grid com todas as faturas pendentes, o seu usuário seleciona quais ele quer e pressiona um botão e essas faturas são automaticamente incluídas dentro daquele borderô. Você faz isso sem uma linha de código sequer, né? Bastando ali utilizar esse novo recurso que é o processamento de registros segundo uma seleção em grid. Aí como que isso aqui funciona? Isso merece uma explicação um pouco maior. Vou criar aqui um processo pré-definido na árvore do nosso projeto. Então, processo pré-definido teste, é o nome que eu vou colocar para ele. Dentro desse processo pré-definido, eu vou incluir um item de processo, que vai processar ali a minha tabela fornecedores, por exemplo, e colocar como módulo pronto. Tá?
Dentro das opções de processamento, eu vou deixar marcado que é um processamento convencional, ou seja, é um tipo de processamento normal, não é um processo de importação ou exportação de arquivo, mas esse é um processo que eu quero que seja normal, mas que ele seja processado por meio de uma seleção oriunda de um grid. Tá? Então, esses dois processos são processos convencionais, que são processos que correm uma tabela básica, ok? Mas no caso, esse aqui é um convencional que pode ser filtrado por meio de uma seleção de grid. Então, basicamente, eu só tenho que selecionar essa informação e aí eu vou criar os meus processamentos, os meus lançamentos e tudo que eu preciso fazer a mais aqui dentro do nosso formulário. Aqui dentro agora do nosso módulo entrada de produtos, eu vou incluir um botão de comando, e eu vou chamar esse botão de processa. Então, processa genérico, não tem uma função específica que eu queira mencionar agora. Esse botão vai fazer a abertura daquele nosso processo pré-definido, que é o processo chamado processo pré-definido teste, e aí ele pede um parâmetro. Que parâmetro é esse? Qual o grid que vai ser utilizado como referência básica para filtragem? Por quê? Aquele meu processo pré-definido teste exige um grid para filtragem que eu marquei. E eu falo, olha, o meu grid que vai ser utilizado para filtragem é esse grid aqui. Produtos da nota, então é o grid 0. Ok. Só isso que você tem que fazer. Obviamente, né, nesse exemplo que eu estou mostrando, eu fiz um processo de fornecedores usando como base um grid de produtos. Não vai funcionar muito bem, né? Vai pegar os IDs de produto para tentar filtrar fornecedores. Não é bem por aí. Mas, enfim, a gente tem que colocar um grid condizente com o registro que vai ser processado lá na tabela destino. Tá? Mas essa que é a funcionalidade, e isso aí vai ser aplicável a diversos cenários que você tem aí nas suas aplicações. Gerenciamento de usuários logados na aplicação final. Isso também é bastante interessante. Você vai ter a opção, né, de colocar para os seus usuários administradores, por exemplo, a forma de visualizar todo mundo que está logado naquele momento na aplicação. Então, todos esses clientes aqui estão logados em cada estação de trabalho, você vai ter o nome da máquina, último sinal de vida, como se fosse um ping, né, que cada um dos clientes vai dar para dentro do seu banco, avisando, olha, eu ainda estou logado nessa aplicação, ainda estou logado, e você vai ter as opções ali de até enviar uma mensagem para esse usuário, ou até mesmo de finalizar o sistema dele. Então, vamos supor que o administrador ele precise fazer uma manutenção imediata no sistema, ele queira derrubar todo mundo. Então, ele finaliza o sistema para esses clientes logados, manda a mensagem antes, avisando, olha, o sistema será desligado em 5 minutos. Ele vai lá, então, faz a finalização, faz a manutenção que precisa e deixa os clientes usarem de novo. Tá? Então, isso é um módulo bastante interessante para a gerência, né, para a administração da sua aplicação. E para fazer uso dele, é como tudo que a gente tem no Fader, né? É muito simples, né? De uma maneira muito, muito tranquila. Você vai clicar aqui num item de menu qualquer e vai adicionar um novo módulo. No caso, é um módulo chamado Usuários Logados. Então, seleciona o ponto que você quer inserir e insere esse módulo aqui na árvore. Tá? Então, da mesma maneira que o comunicador interno eu mostrei para vocês, vocês vão ter essa interface apresentada, só tem um usuário logado, né? Não vai nem para mostrar essa funcionalidade, mas enfim, você vai ter todas essas funcionalidades disponíveis aí com a simples adição de um módulo no menu da sua árvore. Plano de senhas para o desenvolvimento do projeto, isso dentro do Fader. Isso também é uma funcionalidade muito interessante, solicitada há bastante tempo por muitos clientes, principalmente aqueles que fazem o desenvolvimento compartilhado. Então, vamos supor que você tenha aí uma equipe de programadores e não seja só você trabalhando no projeto, você tenha vários programadores, vários perfis de pessoas que trabalhem no seu projeto. E vamos supor que tem uma pessoa que ela só deve mexer com interface, ela só deve fazer tela. Tem outro que só deve mexer com a estrutura do seu banco, né? Ele é o responsável pela estrutura. Enfim, você tem pessoas com perfis diferentes que você queira atribuir permissões diferentes para a programação do teu projeto, né? Então, como é que você vai fazer isso dentro do Fader? Deixa eu tentar abrir o Fader aqui, ok? Então, aqui nas definições do seu projeto, perdão, nas definições da sua solução, você vai ter essa última aba aqui chamada Equipes. Tá? Então você vai clicar falando o seguinte, olha, esse meu projeto, essa minha solução aqui, eu vou ter um controle de acesso. Nesse controle de acesso, eu tenho um grupo administração, formado pelo usuário supervisor. Você vai informar uma senha aqui, por exemplo, 123, 123, e vou gravar. Ok? Então, esse usuário supervisor
que é do grupo administrador, ele vai ter acesso a quê? A todas as informações que a gente tem aqui. Visualiza estrutura, visualiza definições, interfaces, módulos, posiciona módulos, altera estrutura, definições, interfaces, exclui módulos. Você pode criar uma nova equipe. Não, eu vou criar uma equipe chamada, perdão, eu vou criar uma equipe chamada designers. A equipe designers, ela não vai ter uma série de possibilidades. Olha, eu não quero que ela possa excluir módulos, eu não quero que ela possa incluir módulos, não quero que ela possa alterar as estruturas, alterar definições, posicionar módulos, visualizar definições, visualizar estruturas. Ela só pode visualizar e alterar as interfaces. E só. É isso que eu quero para essa minha equipe de designers, né? Opa, tive um probleminha aqui, deixa eu só rodar novamente. Eu estou rodando o Fader em modo interpretado, que não é o módulo executável, né? Não é o projeto em si que vocês utilizam aí. E aí eu estou com o debug atachado, eu tenho algumas mensagens do Visual Basic. Vamos só voltar aqui. Eu estou lá com a nossa equipe designer. Enfim, definir essas permissões, a gente ainda pode ter uma permissão específica por módulo. Então eu posso falar o seguinte, olha, no meu módulo específico tal, esse meu designer não vai ter a permissão de visualizar suas definições. Então você pode fazer isso. Ó. Então, vou incluir um módulo. Olha, falar, no módulo entrada de produtos, eu não quero que a minha equipe designer possa fazer a definição de interface, porque essa equipe não vai poder ir para cá. Tá? Então, você tem a opção de determinar esses tipos de permissões até mesmo por grupos, né, por perfis de grupos dentro do teu projeto. Então, isso aqui vai te dar um controle imenso aí para poder melhorar a sua produtividade e segurança aí no desenvolvimento do seu projeto aí em multi-equipe. Uso de réguas na interface de definição de telas, né? Então, a gente já tinha essa funcionalidade implementada para o gReport e foi bastante solicitado aí também para a definição de tela como um todo. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é isso aqui dentro do Fader. Então, estamos lá na definição de uma interface. Vejam que agora ó, o componente de régua para o posicionamento também está disponível aqui na interface de definição de tela. Então, você pode posicionar ele aí, tendo ali um mesmo alinhamento. Você quer ter um padrão que em todos os seus formulários, as labels tenham que ficar afastadas até aqui, até o ponto de uma polegada aqui, eu não sei se é a unidade de medida que está definida, mas você quer ter esse padrão e as regras vão te ajudar muito mais na confecção do seu layout. Você pode mudar também aqui o tipo, né, o tipo de escala que você queira. Então, no caso está em twips, eu falei que estava em polegadas, mas não está em twips. Você pode mudar, não, eu quero em centímetros. Aqui em cima também eu quero em centímetros, ou não, eu quero em polegadas mesmo. Aqui também eu também quero em polegadas, tá? Então você tem todas essas opções aí para melhor poder definir suas interfaces dentro do Fader. E por fim, pessoal, a gente tem essa opção de código global para a solução. Isso também é uma parte muito importante, né, que foi implementada no Fader, para que você possa ter códigos que sejam compartilhados dentro de vários projetos que você tenha dentro de uma mesma solução. Então, nessa solução, eu só tenho um projeto, que é o projeto de controle de estoque. Mas vamos supor que eu tenho um outro, controle financeiro, e um outro, controle da computabilidade, e um outro, controle de vendas, enfim. Vamos supor que eu tenho vários projetos nessa solução, mas que todos esses projetos utilizem alguns códigos manuais, algumas funções, né, que eu tenha desenvolvido, e eu preciso delas para todos eles. Então, como que a gente pode fazer? Vindo aqui na definição da solução, eu tenho o editor global, e aqui eu posso escrever agora livremente várias funções, ó, public void test, perdão, public subtest, end sub, e aqui a gente pode ter uma série de funções, né, públicas que poderão ser utilizadas em qualquer ponto de qualquer quaisquer um dos meus projetos que eu tenha definido ali dentro dessa mesma solução. Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês de novidades. Foram mais 10 novidades, né, apresentadas agora, e aí com isso a gente fecha a apresentação para vocês de todas as novidades aí que foram adicionadas ao Fader em se comparando ao GAS 2007. Como o Pedro colocou para vocês agora há pouco, a gente vai abrir o espaço agora para dúvidas. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham aí sobre tudo que foi mostrado até agora, sobre o processo de conversão em si ou sobre essas implementações, postem para a gente aí na ferramenta Questions. A gente vai responder aqui todas para vocês. O que der, a gente vai tentar responder aqui ao vivo também, né, por meio de
de imagem, né, mostrando dentro do projeto, ou a gente pode responder simplesmente pela voz ou também pelo texto ali. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos e vamos começar aqui a resposta dessas perguntas. Obrigado. A gente tem uma pergunta do Gerson perguntando se o Hamilton voltará a mostrar a aula dele. Gerson, não, o Hamilton ele não volta hoje, tá? Ele realmente teve um problema particular e por isso que eu assumi essa parte da aula. Na próxima aula, provavelmente ele vai voltar sim a ministrar os conteúdos. O Elmar perguntou o seguinte: como eu ponho um somatório dos valores das notas nesse exemplo de relatório? Elmar, eu vou abrir aqui o relatório e mostrar uma opção que você teria para colocar esse total. Então vamos supor que eu quisesse, ao final de todos esses itens, mostrar aqui o valor total, a somatória desses valores aqui individuais, né? Como que a gente faz isso? Posiciona uma label, então uma label no local onde eu achar que preciso, né, que eu devo colocá-la. Você selecionar aqui a opção imprime. Quando eu quero que essa label seja impressa? Eu falo assim, olha, só imprima para mim no fim do relatório. Então, quando terminar esse subrelatório aqui de itens, imprima essa label aqui para mim. Quando que eu quero que inicialize, ou seja, que o valor dela seja zerado? Eu realmente quero que ela seja inicializada no início dos itens, né? Que é no início desse subrelatório. E o que eu quero que essa label faça? Que ela faça uma totalização a cada um dos registros dos itens, que é desse subrelatório. Ok? Tipo de dado. Eu quero aquele tipo de dado numérico. Vou colocar aqui o tipo de máscara que a gente quer fazer a apresentação. E qual que é o campo? Eu quero que essa label totalize para mim o campo valor. Ok? Então, esse valor será inicializado, ou seja, zerado no início do relatório de itens, ele será totalizado a cada um dos registros do relatório de itens e ele será impresso no final do relatório, que é o relatório que eu estou, no caso, o relatório de itens. Tá? Só isso que você precisa fazer para conseguir atingir esse seu objetivo. Caso você não queira totalizar um campo específico, mas sim uma fórmula, basta que você especifique aqui na propriedade fórmula qual é a fórmula de cálculo. Você quer a quantidade vezes o valor. Então vai ser aqui a quantidade, por exemplo, vezes o valor. Então a totalização vai ser feita não mais pelo campo, mas sim por essa expressão que a gente acabou de definir, mantendo-se ali os mesmos padrões de definição para o totalizador. Tá? Então é dessa maneira que você deve fazer aí, Jair, para poder fazer a totalização. O Jair perguntou o seguinte: dúvidas no uso dos shapes. No relatório, ele poderia ser demonstrar como usar um shape como borda do relatório, pois não se mostrou muito claro na passada. Bom, Jair, o que você pode fazer para usar o shape é, perdão, coloquei um gráfico, né? Posiciona o shape aqui dentro do seu relatório. Então, se eu queira esse tipo de shape, vou colocá-lo no formato retangular e vou definir que esse shape é uma máscara de página, ok? Não quero, no caso aqui, uma cor de preenchimento. Então vou colocar aqui que é branco mesmo. E a cor de fundo dele também vai ser branco, tá? Então eu fiquei aí basicamente com uma borda definida como máscara da minha página. Tá? Essa é a opção que você teria com Shape, com todos aqueles padrões que a gente tem. Aqui no caso eu estou usando como máscara de página, porque eu quero que esse Shape seja impresso antes de todas as informações, antes de qualquer coisa que eu venha colocar aqui no meu relatório. Tá? Se eu quisesse que ele seja impresso a cada registro, bastaria mudar a propriedade de imprimir para optar, né, em que ponto eu quero que ele seja ou não impresso. Então, dessa maneira, é bastante simples, né, que você pode fazer isso aí que você está querendo. O Marcelo perguntou se é possível criar grupos de usuários com comunicador interno, com o chat. Marcelo, não, não é possível. Hoje, o que a gente tem de opção é de poder mandar mensagens específicas para um usuário ou para todos, mas você não tem como criar grupos ali dentro do seu chat. Mas você pode enviar isso para a gente futuramente como uma sugestão para implementação em versões futuras. Por exemplo, o Fader 4, né, que vai ser a próxima versão lançada.
O Fábio Henrique Gandara perguntou como é que faz para colocar duas pessoas trabalhando no mesmo projeto. Fábio, basta que você tenha o arquivo do seu projeto, né, o .fte, ft3, compartilhado numa pasta que seja acessível pelos dois e ambos façam a abertura do projeto e aí você poderá trabalhar simultaneamente sem o menor problema. O Fábio também perguntou se o comunicador interno, que é o chat, pode enviar mensagens para o grupo todo, ou seja, para um grupo e não para uma pessoa. É a mesma pergunta, né, parecida com o cliente anterior. A gente não tem como criar grupos ali e nem utilizar os grupos já criados. A gente só pode mandar mensagens específicas para um usuário ou para todos. Então não dá para nem usar o grupo de usuários que aquele usuário pertence, né, e nem criar grupos novos específicos para o chat. Essas funcionalidades não existem, mas vocês podem enviar para a gente como sugestão para implementações em versões futuras. O Plínio perguntou, existe então a opção de gerar o programa de instalação para 32 ou 64 bits e para qualquer Windows? Plínio, todos os executáveis criados com o Fader, eles são compilados com o Visual Basic 6, né? Então, o Visual Basic 6, ele é uma ferramenta 32 bits, puramente 32. Ele nunca vai criar para você uma aplicação 64 bits, tá? Então, o instalador, o utilitário instalador, ele vai instalar sempre uma aplicação 32 bits, mas essa aplicação 32 bits pode sim ser instalada num sistema operacional 64 sem o menor problema. Tá? A Microsoft estendeu o suporte aos componentes básicos do Visual Basic. Hoje eles todos funcionam de maneira completamente adequada no Windows 10. Eu estou operando aqui a minha máquina, é o Windows 10, né? Ou seja, é o sistema operacional mais recente que a gente tem para consumo, né? Para o cliente final. Então, até o Windows 10, a gente garante sim que está tudo funcionando adequadamente, que a gente já testou, já está tudo ok, tá? Então, mesmo o sistema 64, eu estou rodando aqui, no caso, ó, um sistema 64, né? Você pode ver, sistema 64 bits, Windows 10 Professional, tá? Então, mesmo no sistema 64, você tem sim a possibilidade de operar uma aplicação gerada e fazer a instalação sem o menor problema. O Flávio perguntou o seguinte, com relação a uma lentidão que ele está tendo na abertura de alguns formulários, se já estão estudando alguma solução. Flávio, eu preciso que você envie para a gente um modelo, né, um projeto, demonstrando esse problema que você está encontrando nesse formulário, para que a gente possa analisar e identificar qual o problema que você está tendo. Tá? Então, assim, foram feitas uma série de mudanças estruturais no Fader comparado ao GAS 2007, ao GAS 2003, visando a melhoria de performance. Então, na época do lançamento do Fader 1, a gente chegou a fazer um benchmark entre o Fader e o GAS 2007, e a gente teve um ganho de 30 a 60% na velocidade de abertura de alguns formulários, por conta das otimizações que foram realizadas no Fader. Tá? Então, assim, em tese, você deveria ter uma performance muito superior na sua aplicação gerada em Fader do que aquela que você tinha na sua aplicação gerada em GAS 2003 ou GAS 2007. Tá? Se você está enfrentando algum problema ainda de lentidão, em qualquer formulário que seja, envia para a gente aí um projeto, né, lá no Helpdesk, informa a sua dúvida, seu problema, qual o módulo, que os nossos atendentes vão avaliar e a gente vai tentar resolver aqui o problema o quanto antes para você. O Flávio está perguntando qual que é o limite de caracteres para o sequencial interno. Flávio, o sequencial interno ele só pode ser utilizado para campos numéricos. E o limite, eu não sei te explicitar qual que é o limite do banco MDB. Realmente eu não sei até quanto ele vai. Acredito que seja int, tá? Então deve ir aí até os 100 mil, mais ou menos, até uns 100 mil registros. Que é 32 e alguma coisa. Eu não sei a base. Eu teria que procurar para te passar essa informação mais correta. O Plínio falou que ele viu, quando eu estava mostrando ali os tipos de bancos, uma opção que é via internet. O que é isso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Que é esse checkbox aqui, acesso via internet. Plínio, isso é quando você está utilizando um banco de dados, por exemplo, SQL, ou mesmo o MDB ou o Oracle, por exemplo, que não estão hospedados na sua rede local, eles estão na internet. Quando você marcar essa opção, uma série de otimizações vão ser geradas no seu código para fazer com que esses selects, né, e essas aberturas que são feitas dos seus record sets sejam mantidas algumas coisas em cache também. Então, para melhorar a performance da sua aplicação, tá? Quando se tratando de um banco que não está hospedado na sua rede local, tá? Você vai perder em alguns pequenos aspectos ali de funcionalidades, mas você vai ter uma performance muito melhorada aí na sua aplicação.
O Jair perguntou o seguinte: poderia demonstrar como que funciona o backup de projeto e como fazer um rollback dele? Achei. Bom, Jair, acho que a tela deu uma parada aí para vocês. Deixa eu ver se atualiza aqui. Ok. Então, aqui no momento da geração do fonte, você tem um checkbox, que é checkbox aqui, fazer backup. Tá? Quando você marca essa opção, o Fader automaticamente vai criar uma pasta de backup, abaixo da pasta que está o seu projeto. Eu vou marcar e vou gerar isso aqui para vocês poderem ver. Nessa pasta de backup, será colocado o seu projeto em si, versionado, né, de acordo com o que você solicitou aqui. No momento de um restore, né, de um rollback, a opção que você tem é, não, eu quero pegar aquele projeto da versão 07 e poder reutilizá-lo, né? Você pode voltar. Esse restore, né, tem que ser manual. Você vai lá pegar aquele arquivo que foi copiado, né, de forma automática pelo Fader e poderá utilizá-lo ele, né, para fazer essa comparação, enfim, para voltar essa versão de projeto. Eu tive uma mensagem falando que não foi possível efetuar o backup do projeto gerado. Eu teria que avaliar aqui o que aconteceu, Jair, porque ele não conseguiu fazer esse backup. Mas em tese é só isso que eu mostrei para você, tá? Ele vai fazer uma cópia desse seu projeto para essa pasta de backup e aí você vai poder fazer esse rollback, mas de forma completamente manual, como eu acabei de mencionar aqui para vocês. O Jair também fez uma pergunta que é a seguinte: como que eu conseguiria mostrar a soma de registros pela múltipla seleção no grid? Jair, esse recurso ele já existe de forma nativa dentro do componente grid novo, que é o componente grid do Fader. Tá? Eu vou abrir aqui esse componente, vou abrir essa funcionalidade aqui para que você possa verificar. Só um minutinho que eu vou gerar o fonte aqui de novo. E eu vou abrir ali o grid para que você possa ver essa funcionalidade. Mas isso já é totalmente nativo. Tá? Então, dentro de qualquer componente grid, você pode pedir para que ele mostre para você a barra de totalização e uma vez que você tiver feito a multiseleção de registros dentro do teu grid, aquela barra de somatório vai te mostrar todo o somatório daquele seu grid e o da seleção específica. Tá? Então, isso já é embutido, já está inerente dentro do próprio componente. Eu já mostro para você aqui, só um minutinho. Então, tenho aqui o componente grid. Vejam que se eu habilitar aqui a barra de somatório, então, uma vez que eu fizer a múltipla seleção dos meus componentes, ó, ele vai mostrar para mim. Opa, estão me avisando aqui que a tela não está atualizando. Deixa eu tentar corrigir aqui. Acho que o stream não está atualizando aí para vocês. Tá lá, eu já estava dentro da aplicação gerada. Então, como eu falei para você, ó, dentro do grid, o que eu tive que habilitar? Você clica nessa engrenagem aqui do lado esquerdo, ó, e você habilita que você quer a barra de somatório. Eu posso tirar, posso colocá-la de novo. Então eu quero a barra de somatório. E aí em cada coluna, eu quero que nessa coluna aqui você me dê a barra de somatório. Botão direito, então faça o somatório. Veja que ele mostra o somatório total dos registros. A gente tem aqui embaixo 85, 18,70. E se eu fizer a múltipla seleção, ó, clicar aqui no lápis de cor, Ctrl, cliquei na caneta. Veja que tem entre parênteses aqui ó, um outro valor. Esse entre parênteses determina o valor da múltipla seleção. Então aqui eu tenho que no meu grid inteiro eu tenho 85 mais selecionados 75. No meu grid inteiro eu tenho 18,70, selecionados 13,70. Tá? Então veja que é uma questão completamente automática e inerente de qualquer grid que você tenha dentro da sua aplicação. O Ernesto perguntou se ele tem condições do sistema liberar número limite de usuários logados. Ernesto, não. Você não tem como fazer isso de forma nativa, tá? Padrão, vamos dizer assim, do Fader, mas você pode implementar essa funcionalidade utilizando código manual sem o menor problema. O Fader te dá liberdade para isso, você conseguirá fazer isso por meio de código manual. O Fábio Henrique ele perguntou se as funções globais, né, que eu demonstrei lá para vocês, se eles viram um módulo depois de compilado. Então, se depois que você compila, se isso aqui vai virar um módulo mesmo, né? Sim, Fábio, isso aqui vai virar um módulo para você dentro do teu projeto gerado. A gente até tinha colocado, né, uma funçãozinha. Então, voltando aqui no VB, ó, você vai ver aqui dentro de módulos, a gente tem aqui mod global. Tá? Então, abrindo esse mod global, a gente tem lá aquela nossa public subtest. Tá? Então, todos os projetos que nós venhamos a ter, né, todos os projetos dentro daquela solução, terão esse mod global aqui compartilhado. Né? Então, é dessa maneira que funciona.
O Evandro perguntou se no caso do modo global, as funções que forem declaradas nesse espaço serão executadas somente no momento que elas forem chamadas. Por exemplo, se essas funções são declaradas no form, elas são pré-executadas como uma maneira de validar seu funcionamento. Isso seria evitado por meio do editor global? Evandro, essas funções elas serão disponibilizadas no escopo global, tá? Elas nunca são executadas sozinhas. Você precisa de chamá-las, sim, para execução. Tá? Essa validação que você se referiu, né, por exemplo, você colocar num form, ela será feita, é uma validação semântica e sintática. Né? Então, se eu tentar fazer a compilação do meu projeto e eu tiver um problema semântico aqui, ou na sintaxe, qualquer que seja, o meu projeto não será compilado, porque eu tenho um erro de código. Tá? Então, essa validação do código, ela é sim executada por meio do compilador, mas a execução em si das funções é dada por meio das chamadas que você venha a fazer. Tá? Então, é dessa maneira que vai funcionar. O Fabian perguntou se no Fire tem a possibilidade de utilização de TF dedicado. Não temos, Fabian. A gente tem a implementação de TF discado, tá? Mas dedicado a gente não tem essa possibilidade de forma nativa. Você pode implementá-la utilizando o código manual sem o menor problema. O Eduardo falou o seguinte: em relação à criação dos novos dos arquivos ini, notei que se um usuário fizer um filtro em uma tabela e fizer logoff, outro usuário naquele mesmo PC fizer logon, a tabela. Existe alguma opção para que o aplicativo faça a separação do ini por usuário no mesmo PC? Eduardo, não. De forma nativa, né? Isso é um conceito nosso. O ini ele realmente vai guardar informações referentes ao equipamento, né? Então, aquela máquina vai ter as suas configurações. Essa configuração não é personalizada por usuário logado ali. Você pode mandar isso para a gente depois, né, realmente como sugestão para uma implementação futura, mas hoje o funcionamento é esse. O Fábio perguntou se a régua do Greport também pode ser configurada em polegada e centímetro. Fábio, não. No Greport a régua é fixa, você não tem o mesmo tipo de formatação que a gente tem disponível ali no editor de tela convencional. O Leonir perguntou o seguinte: caso eu ative o recurso sequenciador interno do banco para uma tabela 1, vai haver problema na sequência dos registros novos ou é indicado apenas para tabelas zeradas a começar a usar esse recurso? Leonir, eu não sei te dizer como que a engine do MDB trata isso de forma interna. Esse é um recurso puramente do Access, né? Não é um recurso do Fader. A gente apenas habilitou esse recurso. Eu acredito que não tenha problema você criar um sequencial com registros pré-existentes. Pelo menos no SQL Server, no Oracle, no MySQL, o que ele faz é sequenciar os registros do primeiro ao último, quando você faz uma criação de um sequence novo. Tá? Então eu acho que o MDB deve se basear nesse mesmo conceito, mas eu não posso te afirmar isso porque realmente eu nunca fiz essa operação que você está informando. Tá? Mas eu acredito que você não vai ter problema não. O Vicente perguntou quando vai baixar o custo para os usuários antigos e com poucos recursos. Vicente, você pode entrar em contato com o nosso departamento comercial, conversar com o Pedro, né? Explicar a situação que você tem aí do seu projeto, para que ele possa ver o que melhor pode ser feito na sua situação. Acredito que a melhor opção seria o Black Friday, né? Como o Pedro comentou. A gente vai ter uma promoção imensa aí, né, nesse Black Friday, então vai ser no finalzinho do mês, que vai valer muito a pena. Eu não sei, eu acho que é 50% que ele colocou ali na questão comercial. Eu sou mais da área técnica, né? Mas ele vai voltar no finalzinho e comentar de novo sobre isso. Mas acho que realmente é uma excelente oportunidade aí para todos. O Eric perguntou se é possível mostrar o dia da semana, acredito que é o nome do dia da semana, numa label, baseando-se num campo do tipo data. Eric, é possível, você consegue fazer isso, mas você vai precisar de código manual, tá? Você não consegue fazer isso com recursos puramente nativos aí do Fader. Você vai precisar de um pedacinho de código manual. Se eu não me engano, a função do VB para se fazer isso se chama weekday. Eu vou só verificar aqui e eu já te passo o nome dessa função. Só um minutinho, por favor. Vou só gerar o fonte novamente aqui da aplicação e aí eu já te falo o nome dessa função.
Bom, pessoal, acho que eu falei um bocado aqui e vocês não escutaram, estava mudo o meu microfone. Como eu tinha falado pro Eric, para você retornar o dia da semana, né, o nome do dia da semana, você deve utilizar a função chamada Weekday Name. Só que essa função, ela recebe como parâmetro o número do dia da semana que você quer saber o nome. Então eu quero o nome do primeiro dia da semana, do segundo dia da semana, do terceiro. Então você tem que utilizar a função Weekday de uma data desse dia da semana, se é o número de 1 a 7, né? O primeiro dia da semana ao sétimo. E a Weekday Name te retorna o nome desse número baseado nesse número aqui, tá? Então essa é a função que você deve utilizar de forma manual. O Rivaldo perguntou se no comunicador interno se tem como avisar quando tiver uma mensagem para o usuário final. Rivaldo, não, a gente não tem essa funcionalidade ainda implementada. Tá? Então, se você quiser realmente avisar, né, alertar o seu usuário que é uma nova mensagem, você vai ter que fazer um código manual para isso. A gente não tem isso ainda de forma nativa, mas pode ser uma sugestão que você pode enviar para a gente ali via Helpdesk também. O Antônio, ele perguntou qual é a diferença da opção usar código nativo. Então, essa opção está aqui, ó, dentro de miscelânea, a gente tem essa opção, código nativo, sim ou não, né? Isso é uma opção de compilação do próprio Visual Basic, tá? Isso aqui determina se o Visual Basic vai embutir dentro do código da sua aplicação algumas funções, que são alguns códigos internos que ele utiliza, de algumas DLLs de runtime que ele tenha, ou não. Ou ele vai deixar o seu executável um pouco menor e vai deixar essas funções externas nesses runtimes dele. Tá? Então, ou você vai optar por ter um executável maior e mais rápido, ou você vai optar por ter um executável menor, mas que em compensação você tenha que levar alguns componentes a mais, algumas DLLs ali, que são os runtimes do próprio VB. Tá? Em suma, essa que é a diferença. Maiores informações referentes a isso, você pode procurar na documentação da própria Microsoft, né? Dentro do compilador do Visual Basic, mas essa é basicamente a regra. Um cliente, ele não colocou nome, né? Ele só falou perguntando, agradecendo a equipe, dando os parabéns e perguntando sobre a compatibilidade dos softwares desenvolvidos para o Windows, né? Para a gente falar um pouco sobre isso. Eu já comentei um pouco anteriormente, né? Que as nossas aplicações elas são 100% compiladas com o Visual Basic, então elas funcionarão em sistemas que tenham a compatibilidade com o runtime do Visual Basic. A Microsoft estendeu o suporte a aplicações desenvolvidas com Visual Basic. Então, as aplicações que utilizam os runtimes do VB hoje podem ser executadas em todas as versões do Windows correntes até a versão do Windows 10, tá? Que é a versão que a gente tem como pública, né? E parece, segundo um documento da Microsoft, que eles garantem essa compatibilidade até 2020. Tá? Então, até 2020, vocês terão a garantia de funcionamento das suas aplicações utilizando os runtimes do VB. A partir desse ponto, não se sabe, a gente não tem essa informação da Microsoft ainda. O Antônio falou que tentou utilizar um módulo de usuários logados, mas que aparecem usuários que não se encontram mais logados, inclusive 1 ou 2 dias anteriores. O que pode estar acontecendo? Antônio, não sei o que pode estar acontecendo no seu cenário. Você deve abrir um ticket, né, por meio do Helpdesk para que os nossos atendentes possam avaliar essa situação. Pode ser até um problema interno na ferramenta e, caso seja, será resolvido numa próxima release. Mas é necessário que você abra um ticket referente a um problema, tá? Pessoal, só para deixar claro, né, nesse evento a gente costuma mais responder às dúvidas, né? Então, questionamentos, assim, como funciona isso, como fazer isso ou aquilo. Algum tipo de problema que você venha ter com a ferramenta, alguma dificuldade que você está tendo em algum módulo, a gente pede que você encaminhe isso via Helpdesk. Porque como o atendimento aqui é mais público, né, é mais geral, a gente tende a ter questões que interessem realmente a todos, né, e apresentar novidades e recursos. Então, uma coisa mais pontual que você venha ter na sua aplicação, realmente nos envie por meio do canal do Helpdesk, que a gente vai ter um técnico exclusivo lá para poder analisar o seu problema e fazer tudo o que for necessário a correção.
O César perguntou como podemos saber se a mensagem foi lida ou não. Acredito que é a mensagem do chat. César, infelizmente não tem como, a gente não tem esse recurso também disponibilizado. É uma outra opção que você pode mandar para a gente como sugestão para uma próxima versão. O Éder perguntou, preciso colocar o executável no modo de compatibilidade e executar como administrador para funcionar? Não, Éder, você não precisa de fazer isso, tá? O executável, ele faz acesso somente ao banco de dados, de acesso especial que ele precisará fazer no sistema, então ele não precisa de ser executado em modo de administrar. As atividades do VB são hoje suportados nativamente pelos sistemas operacionais vigentes da Microsoft. O Fábio perguntou se a gente tem pensado em atualização de SEF para utilização de SAT, né, NFC e os demais. Não temos previsão, Fábio, para nenhum tipo de mudança, né, com relação a componentes fiscais para o FADER. O Carlos perguntou se o FADER será sempre em VB ou se existe alguma intenção de migrar para uma linguagem mais atual. Carlos, o FADER, né, que é a ferramenta que veio aí para a evolução do GAI 2007, ele será sempre em VB, sim. Tá? A gente tem uma outra ferramenta com linguagem mais nova, né, que seria o G20, se propõe também a gerar aplicações, né, aplicações para outra plataforma, no caso web, mas eu não diria que é uma evolução do Fader, é um outro produto, né, para uma outra linha de aplicações, mas o Fader em si, ele sempre será VB, sim, tá? Caso tenhamos uma versão no futuro que gere outra linguagem, com certeza não vai ser mais o Fader, vai ser um outro produto, tá? O Fader, com toda certeza, ele será sempre VB. O Plínio perguntou o seguinte, eu tenho uma aplicação desktop que pode acessar um banco SQL Server pela internet, é isso? Sim, Plínio, sem problema nenhum. Se você tiver um banco de dados na internet, publicado em algum serviço de escuta, né, pública, né, que tem ali um IP, né, que faça a escuta dessas conexões, dessas requisições a ele, você pode sim colocar a sua aplicação apontada para aquele IP externo na internet sem o menor problema, tá? Isso vai funcionar de forma completamente adequada aí para você. O Célio falou o seguinte, imaginamos que eu tenho uma aplicação onde o banco de dados principal é SQL Server. Nessa aplicação, quero fazer um processamento em uma tabela de outro banco, como por exemplo o Firebird. Eu preciso definir na solução todas as tabelas do Firebird ou apenas a tabela que vai ser Sofader, não importa a estrutura do Firebird. Célio, você precisa de definir só as estruturas que serão utilizadas naquele seu processamento, tá? Então, realmente a gente não tem importação do Firebird, mas basta que você defina a estrutura ali necessária para o seu processo de importação. E ele vai funcionar de forma completamente adequada. O Jair perguntou se existe a possibilidade de se conectar com outros bancos por ADBC, como PostgreSQL. Jair, existe essa possibilidade, mas não de forma nativa, tá? Você tem acesso em todos os demais, né, a todas as classes de dados, né, que são as classes que fazem o intermédio de conexão com o banco. Então você pode sim utilizar qualquer uma dessas classes como base para se conectar por meio de ADBC a qualquer banco de dados. Mas a gente não tem isso de forma nativa hoje no Fader. Então você consegue mais mediante o uso de código manual. Só para complementar uma pergunta, falaram o seguinte, sobre essa comunicação da aplicação do Fader com o banco na internet, seria possível o contrário, uma aplicação do G20 se comunicar com a aplicação no desktop? Foi perguntado pelo Ranulfo. Ranulfo, é completamente possível, tá? Que conecte os dados da sua aplicação desktop, mas o que você tem que sempre levar em consideração é que ambas aplicações elas têm que ter a visão, né, elas têm que ter acesso ao banco que é em comum. Então, esse banco pode estar hospedado na internet ou na sua rede interna, não tem problema. Mas só que, estando na internet ou na rede interna, ambos teriam que ter um apontamento público para fora, tá? Para que sejam acessíveis dos dois lados. Tudo bem? Então, mesmo sendo uma aplicação desktop, o banco de dados tem que estar com uma cara, né, com uma vista, com listen para a internet. O Plínio perguntou o seguinte, Danilo, se marcar código nativo, vai ficar menor ou maior o executável? Desculpa, não ficou claro para mim. Plínio, me desculpa então a confusão, mas se você marcar código nativo, ele vai ficar maior, tá? O seu executável vai ficar maior do que com código não nativo, tudo bem? Pessoal, só lembrando mais uma vez, todo mundo
têm acesso hoje ao helpdesk, estejam conseguindo acessar, pode ser que você não esteja com uma licença habilitada do Fader. Então você pode se cadastrar como trial do Fader. Todo mundo tem acesso ao cadastramento de trial. Uma vez feito o cadastramento, vocês terão acesso ao helpdesk livremente, tá? Então, qualquer pergunta mais específica que vocês queiram, ou alguma coisa que a gente não tenha respondido por aqui, acesse o helpdesk, mandem por lá, que será analisado particularmente por um técnico, tá? Então, a gente procura, como eu falei anteriormente, ler aqui e responder tudo aquilo que é mais geral, né, que seja assim válido para todos, né, para a maior parte dos clientes. O que for muito específico, a gente orienta realmente que vocês mandem lá por meio do helpdesk para que vocês tenham um atendimento mais personalizado. O Fabiano perguntou, vocês poderiam repetir, pois eu não ouvi, quando a Microsoft para de dar suporte ao VB6? Fabiano, a Microsoft anunciou publicamente, tá, que o suporte ao runtime, né, que são as DLLs que fazem com que a aplicação possa ser executada, vai ser dado até 2020. Ela deu uma data e não versão de sistema operacional. Ela garante até 2020 o suporte ao runtime do Visual Basic 6. Tá? Esse suporte ele já foi prorrogado por algumas vezes. Tá? Desde 2000 que se fala em descontinuidade, eles aumentaram essa compatibilidade até 2005, depois 2010, agora 2020. Então a gente acredita que isso ainda vai ser prorrogado mais algumas e algumas vezes. Hoje no mundo inteiro existem milhares e milhares de aplicações que são executadas ainda em VB6. Tá? VB é uma tecnologia, embora antiga, mas é um executável muito limpo, muito enxuto, com uma performance muito boa. Tá? A programação é muito simples, é muito rápido de se fazer. Então eu não acredito que eles vão realmente descontinuar essa compatibilidade com os runtimes num período muito curto. Isso é uma visão minha, pessoal. Tá? Eu acredito sim que essa compatibilidade será estendida. Oficial é até 2020. O Marco falou que tentou acessar os exemplos na pasta do Finder dele, mas ele viu que as pastas estavam em branco. Marco, não sei se aconteceu algum problema no seu instalador, mas posta lá no helpdesk pra gente, que você está precisando desses exemplos e não está tendo acesso, certamente eles vão te enviar, tá? Pode solicitar lá que a gente manda todos os exemplos para você. O Ademir perguntou, eu posso ter então um banco em algum computador e ser acessado via internet, como por exemplo um IP? Sim, Ademir, você pode fazer isso desde que você faça a configuração do roteamento dessa máquina, né? Então, vamos supor que esse seu computador ele está dentro da sua rede interna atrás de um modem, né, de alguma companhia pública. Esse modem ele terá um IP atribuído a ele, né, para funcionamento, um IP público. E nesse modem você pode fazer uma configuração de NAT, né, um direcionamento interno, apontando ali a porta da SQL, que é a 1433, para o teu computador interno. Aí libera no firewall da sua máquina interna, e aí esse computador passa a ficar público para a internet, em se tratando do acesso ao SQL, no caso, né, que eu estou evidenciando aqui. Então é possível sim, mas existe uma série de configurações de rede nesse cenário aí que eu desenhei, que você deveria fazer para que isso funcionasse. O Fábio perguntou como faço para gerar por e-mail um relatório executado na aplicação. Fábio, a única opção que a gente tem de envio por e-mail do relatório é na execução do relatório. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu abrir para ele aqui. Então aqui ó, no formulário de execução de um relatório, vou pegar por exemplo notas fiscais. Ah não, aqui eu estou com a tela simples. Mas deixa eu voltar aqui, porque eu estou com a tela padrão do GAS 2003, né, que essa aplicação foi migrada. Mas vamos voltar lá no Fader. Ó. No formulário de definição de tela do relatório, você pode refazer essa tela básica. A gente vai ter uma série de outras funcionalidades que foram agregadas aí no Fader. E uma dessas opções ó, é destinatário de correio. Então, quando o seu usuário escolhe destinatário de correio, aí ele vai ter algumas outras opções, né, de para quem ele vai enviar e tudo, vai vir a interface lá definida, e aí ele vai enviar esse relatório por e-mail. Essa é a música que tem para envio de um relatório por e-mail. O Antônio perguntou o seguinte, no Finder, o que eu preciso fazer para utilizar o Crystal Reports? Antônio, o que você precisa fazer é habilitar esse recurso a mais aqui no Finder. Você vai clicar aqui no menu Opções. Dentro de Opções você tem Configurações. Tá? Aqui em Configurações, na parte de Relatórios, ó, você tem aqui embaixo o último checkbox, Habilitar Crystal Reports. Tá? Então, caso você queira fazer uso nesse projeto do Crystal,
marca essa opção, ele vai te informar aqui uma mensagem, né, dizendo que a gente garante a compatibilidade até o Crystal 8.5, aceita, e a partir desse momento já poderá criar módulos do tipo relatório, utilizando aqui ó, Crystal Reports. Tá? Então isso é o que você precisa fazer para que você tenha o Crystal habilitado no seu Fader. Agora? Ó, o Hamilton voltou? Tá. Pessoal, eu vou passar agora a palavra para o Hamilton. Ele parece que entrou aqui agora há pouco na apresentação. Perdão, vou passar primeiro a palavra para o Pedro. O Pedro tem que dar algumas explicações ainda para vocês. E o Hamilton ele está de volta. Ele voltou, ele vai passar uma parte da apresentação ainda, uma explicação referente a alguns recursos. Posteriormente, a gente vai passar a palavra para o Eric. Ele vai fazer a demonstração de algumas coisas novas, algumas novidades referentes à documentação do FADER aí para vocês. Então, eu queria de antemão já agradecer a presença de todos. Algumas das perguntas não foram respondidas, né? A gente tem um número muito grande de perguntas aqui e realmente a gente não vai conseguir responder a todas nessa apresentação. A grande maioria das perguntas que não foram respondidas são muito específicas do cenário de alguns clientes. Mais uma vez eu peço para que vocês enviem todas essas questões para a gente via Helpdesk e serão todas analisadas ali particularmente, cada caso, para que a gente melhor possa atendê-los. Então, mais uma vez eu agradeço aí a presença de todos e eu passo a palavra agora aqui para o Pedro. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Pedro, gerente comercial. Para lembrar vocês mais uma vez do nosso Black Friday, para que vocês entrem em contato comigo se tiverem alguma dúvida com relação à promoção. Essa é a maior oportunidade do ano para que vocês possam realmente adquirir qualquer um dos nossos produtos, seja upgrade, seja a primeira compra, a um preço realmente muito especial. No Black Friday, a gente nunca faz a promoção para o plug, mas a gente abriu uma exceção este ano, e esse ano o plug também tem promoção. Então, se você quiser, se você já tem o Fader ou o G20 e quer utilizar plug, nós também vamos oferecer uma promoção para o plug, tá? Não é a promoção de 50%, porque a gente não tem a condição de oferecer os 50%, mas é uma promoção já bem, digamos assim, um preço bem atrativo para que vocês possam adquirir o plug. Então, se você quer adquirir o plug, entre em contato comigo ou com a Desuíta, que a gente envia uma proposta aí, tá? Lembrando que para adquirir o plug, vocês precisam estar com o Fader ou com o G20 quitados, tá? Então, se você vai comprar um plug do G20, é necessário que o G20 já esteja quitado, assim como o Fader também, tá? De qualquer forma, é uma ótima oportunidade e vocês podem aí começar a utilizar tanto o Fader quanto o G20 de forma offline, sem necessidade de validação com a internet. Nós falamos que o Hamilton iria fazer uma apresentaçãozinha, o Hamilton iria apresentar agora a questão de view, que estava pendente. Só que o Hamilton teve um problema na máquina dele e ele não vai conseguir apresentar hoje. A gente vai organizar para apresentar isso depois. O Eric agora vai colocar só umas palavrinhas finais, vai apresentar o manual para vocês, o nosso canal de vídeos, para que vocês possam ter aí as referências. Nesse canal de vídeo, que é o canal do YouTube, a gente também posta todos os vídeos das aulas. Então, você tendo acesso ao canal de vídeo, se você seguir o nosso canal de vídeo no YouTube, assim que sair o vídeo dessa aula de hoje, por exemplo, você já vai ter uma notificação e aí já vai poder antes que a gente avise vocês, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para o Eric. Eu agradeço a todos mais essa presença. Na semana que vem temos mais uma aula. Vamos começar aí o módulo intermediário. E espero encontrar vocês novamente na próxima semana. Obrigado, pessoal. Eric, está contigo. Muito boa tarde a todos. Eu pedi aqui para que a gente pudesse estar fazendo umas considerações aqui, né, porque houve algumas perguntas aqui nos questions e eu gostaria de aproveitar para poder apresentar para vocês alguns detalhes. Por exemplo, na nossa página, né, na página do Fader, acredito que a maioria já deva ter visitado, e além de diversos recursos aqui em cima, nós vamos ter na parte de baixo, tá? Bem aqui embaixo, nós vamos ter dois links interessantes e que, naturalmente, né, os usuários não têm muito hábito, né, de estar buscando esse recurso. Então, nós temos o primeiro link, que é o contrato,
tá? Esse contrato é o contrato, o termo de uso da ferramenta, é aquilo que nos oferece as informações de direitos e deveres dos usuários e da SSI, né? O que está dentro desse acordo para que a gente possa estar acompanhando. Então, às vezes, a gente busca o helpdesk e o helpdesk tem algumas solicitações que estão fora desse escopo do suporte básico. Então, o que eu tenho realmente de direitos é muito importante que a gente possa estar acompanhando esse link aqui do contrato. Um outro link que tem aqui embaixo, bem discreto, é o manual, né? Nós temos o manual que ele vem sendo, vamos dizer assim, transportado, né? Esse manual ele já está vindo desde versões antigas. Iniciou-se um trabalho de atualização desse manual, né? E esse trabalho está sendo intensificado e eu gostaria que vocês buscassem esse recurso, porque acredito eu que a partir da próxima semana nós já estaremos com uma nova versão desse manual no ar. Né? Tá sendo trabalhado, já está bem próximo de estar sendo disponibilizada uma nova versão, apresentando todas essas novidades que nós tivemos nessas duas aulas, né? E isso vai já estar sendo contemplado aí no manual escrito, que pode estar sendo consultado pela internet. Um outro recurso bastante interessante é em relação ao canal do YouTube. Então esse aqui é o canal, né, youtube.com/user/SSI Tecnologia. Nesse canal são apresentados todos os vídeos da SSI. Já devemos ter um pouco mais de 200 vídeos aí, e de todos os produtos, não só do Fader, mas também vídeos do G20, do UFA, enfim. Tem diversos vídeos e diversos produtos sendo apresentados. Recomendo a vocês que vocês se inscrevam no canal, porque aí a cada novo, aqui no caso eu já estou com a minha senha, né, com o meu usuário, já está inscrito, e a cada novo vídeo ele vai estar sendo apresentado para vocês. Eu recomendo também que vocês utilizem essa ferramenta de busca, bem aqui, ó, porque ela vai buscar dentro do canal. E alguns usuários vêm apresentando problemas em relação à questão de instalação do VB6, do próprio Fader, coisas com o Windows 8.1, até mesmo com o próprio Windows 10, né? Então este vídeo, preparação de ambiente para o Fader, que eu já postei no chat um pouco mais cedo e vou postar novamente agora para que fique registrado para todos, tá? É bastante interessante. Deixa eu ver se eu consigo postar ele aqui para vocês. Chat. Tá ok? Esse aqui tá. Acabei de enviar para todos vocês aí agora. É bastante importante que a gente observe alguns detalhezinhos na preparação do ambiente. Então esse vídeo é um vídeo recente, né? Ele foi feito tomando como base o Windows 8.1, mas está funcionando no Windows 10 perfeitamente, tá? E eu recomendo que vocês consigam acompanhar para que possam estar suprindo aí alguma dúvida, algum problema de instalação e de configuração em relação ao Fader e ao VB6. Tá ok, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria estar apresentando para vocês, né? Recordando aí do nosso site, dos termos, do manual, tá? Apresentando para vocês que em breve nós vamos estar com o manual atualizado, já com uma nova versão, e estaremos aí apresentando também a questão dos vídeos, né? Vocês repararam lá que os vídeos das duas aulas já estão disponíveis. Nós temos demorado em torno de um dia útil, 2 dias úteis no máximo aí para estar apresentando. Então acredito eu que no mais tardar segunda ou terça-feira já esteja disponível esse vídeo da aula de hoje. Gostaria somente de lembrar a vocês que nós temos uma pesquisa, né? Uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa que nos ajuda muito a compor essas nossas aulas, o conteúdo que nós vamos ter, a qualidade da apresentação em si, dos apresentadores, a metodologia. Então, eu peço a todos vocês que ao fechar a apresentação, ou seja, ao sair do meeting, irá apresentar no navegador de vocês a pesquisa e nós pedimos encarecidamente que vocês preencham todo o questionário, é pequeno, não é nada longo, para que a gente possa estar, inclusive,
pegando orientações e sugestões de vocês para que possamos apresentar um conteúdo cada vez mais de acordo com o interesse de vocês e que possa estar sendo muito produtivo e proveitoso essa oportunidade que a SSI está oferecendo a todos os usuários. Deixa eu só verificar se ainda falta mais algum recado final aqui. Ok. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Um bom final de semana e que na próxima semana nós estejamos juntos novamente para poder ingressar no módulo intermediário do curso do FADER. Até lá!